de mulher, o Freud vai dizer, né, desse ponto, né, ele vai dizer também que, quer dizer, ele faz um certo contínuo, assim, das anatomias, né, assim, para dizer que homem e mulher seriam apenas dois extremos desse contínuo. A noção de bissexualidade também inclui a ideia de que a gente teria tanto identificações, né, assim, masculinas quanto femininas, né, assim, oscilando, né, em um sujeito, bem como escolhas de objeto, né, assim, dirigidas a pessoas de um gênero e de outro, né. Essa é a maneira como Freud, na época dele, né, pôde dizer de algo de indeterminado, né, na sexualidade humana, né. Ou seja, quando ele fala de uma predisposição à bissexualidade, ele está dizendo que tem algo que não está escrito de antemão na nossa sexualidade e, portanto, também, né, na nossa relação ao gênero, por exemplo, né. Então, quer dizer, se a gente... E é claro, né, teria outras questões para a gente discutir, né, a Butler tem lá suas reservas com relação à noção de bissexualidade, a gente teria que ir além dessa matriz binária que continua a funcionar ali, mas é muito mais fácil, né, quando a gente vai entrar nesses debates de gênero e sexualidade, é muito mais fácil a gente entrar por essa via, né, a discussão das pulsões parciais, né, a discussão da bissexualidade. Quando a gente chega na questão do Édipo, né, a gente tem um problema de todo tamanho, porque aí entra, né, na questão do falo, né, a questão da diferença sexual, né, a questão de homem e mulher, né, o binário, assumir uma posição, né, normativa, né. Então, a questão do Édipo nos coloca, né, assim, alguns obstáculos, alguns desafios, né. E a gente sabe, né, que ao longo da história da psicanálise o Édipo ele foi utilizado de maneiras normativas. A gente encontra isso na própria obra do Freud. Quando a gente pensa no caso Dora, né, a grande crítica que o próprio Freud faz a ele mesmo ao final, né, mas que coube aí, né, a vários outros autores e autoras, né, assim, Lacan, né, Lucy Rigaret, uma série de outras, né, pessoas que produzem aí, né, na psicanálise e nas suas adjacências, né, assim, fizeram importantes críticas à maneira como Freud se serve, né, do complexo de Édipo no caso Dora, né, para pressupor uma certa base heterossexual do desejo, né, em Dora, né. Todo o problema, né, assim, os preconceitos do Freud, né, no atendimento do caso Dora, né, passaram ali justamente por essa postulação, né, de que Dora deveria amar o Sr. K da mesma maneira que amaria o pai, né? Sendo que ao final do seu relato de caso, né, o Freud vai dizer assim, olha, eu errei porque eu deixei de considerar, né, assim, o que ele vai chamar de uma certa disposição homossexual da Dora ligada à Sra. K. Então, a gente tem esse livro, Psicanálise sem Édipo. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito interessante, Philippe Vanot e Thomas Geiskens. É um livro que vai discutir justamente essa dimensão normativa, como é que a introdução do Édipo na psicanálise ela seria correlata da introdução de elementos normativos, né, que viriam interferir, que viriam contrabalançar, né, assim, esses outros elementos, como a bissexualidade, como a perversão polimorfa das pulsões, que teriam um elemento um pouco mais subversivo, né, para a gente pensar o sujeito e a sexualidade. Bom, então a gente teria aí então esse exemplo bastante concreto, localizado pelo próprio Freud, né, da introdução de elementos normativos a partir da noção de Édipo. No caso Dora, né, a gente não tem ainda assim, a formulação do complexo de Édipo, né? O Freud ele faz uma certa alusão. Ele vai dizer assim que os neuróticos estão apaixonados pelos pais, né? Mas aí ela a Dora, né, estaria, né, nesse caso, apaixonada pelo pai. O Freud pressupõe, né, assim, essa vinculação da Dora ao pai dela. E aí, bom, né, como eu disse, isso tem toda uma série de consequências, né, assim, para o fracasso, né, para a interrupção, né, da análise da Dora. O que é paradoxal, né, porque o Freud, no mesmo momento, né, em que ele faz esse tipo de uso heteronormativo do Édipo, né, é também o momento em que ele está se havendo com essa questão da perversão polimorfa das pulsões e da teoria da bissexualidade, né? Então tem alguma coisa que fica mal encaixada aí, né? Mas o que eu vou querer trabalhar com vocês, gente, é como é que a gente encontra, né, tanto em Freud quanto em Lacan, né, versões do Édipo, né, que são muito diversas, né? Ou seja,
enquanto, né, nesse livro, né, o Psicanálise sem Édipo, os autores tentam pensar o que seria uma psicanálise sem o Édipo, né, me parece que seria importante, né, talvez antes ou diferentemente um pouco talvez da questão que eles colocam, né, pensar quais são as consequências da psicanálise dessas diferentes versões de Édipo, né, e o que o Lacan nos propõe, quais são as contribuições que o Lacan propõe quando ele fala de um além do Édipo. O além do Édipo é diferente de um anti-Édipo, né, e o além do Édipo também não é sem o Édipo, mas é um Édipo recolocado em seu lugar. É um Édipo mostrado em seus limites e que nos permite, né, assim, ver um mais além. Né? Então é um pouco em torno dessas questões que eu pensei na nossa conversa aqui hoje. Não sei como é que vocês têm trabalhado, gente, se vocês estão privilegiando assim, a fala direta e depois só ao final que são colocadas as questões, mas eu não me incomodaria de ser, né, né, quem quiser colocar questões ao longo do percurso, né, às vezes tem coisas pontuais que podem entrar também, tá? Fiquem à vontade. Bom, então vamos lá, né? Se a gente vai pensar o Édipo em Freud, talvez seja aí um dos conceitos que mais extrapolou, mais transbordou da psicanálise para a cultura, né? Quer dizer, o Édipo e o falo, né? Na realidade, são dois conceitos que, assim, em séries, em filmes, né? Assim, coisas na televisão, assim, a gente encontra, né? Assim, referências a isso, né? Assim, a questão do Édipo, ao falo, sempre de maneira muito caricata. E, bom, o Freud, ele extrai, né, essa noção de Édipo, né, assim, da própria experiência, para começar essa conversa. Né? O Freud, ele próprio se vê muito tocado, né, assim, pela exposição da peça, né, do Édipo, né, a encenação teatral da peça de Édipo, né, e a partir dali ele vai extrair, pelo afeto que ele né, que o toca, né, assim, ele extrai disso, né, algo de uma experiência partilhada, ou seja, a experiência do Édipo tocaria, né, assim, o sujeito justamente porque ela colocaria em cena, né, algo de um desejo incestuoso do sujeito, dirigido, né, no caso, pensando aí dentro dessa matriz heterossexual, né, do menino em direção à mãe, né, e que implicaria uma certa rivalidade do sujeito em relação ao pai, né, que seria seu rival aí, né, nessa disputa pela mãe. Então essa é a historinha freudiana. O mito, né, de Édipo, ele tem uma complexidade enorme que o Lacan que vai resgatar lá mais para o final do ensino dele, quer dizer, no começo ele até discute um pouco também, mas lá no seminário 17, né, ele vai mostrar como é que tem uma diferença entre a gente pensar o mito de Édipo e o complexo de Édipo, né, porque o mito de Édipo é uma tragédia, tem um ponto que eu acho muito interessante da gente pensar, né, porque o Édipo virou um certo modelo familiar, né, assim, mamãe, papai, filhinho, né, etc, triangulação, parará, aquela coisa toda. Mas quando a gente vai pensar o que é o mito de Édipo não tem nada de ideal de família. Na verdade, é uma tragédia, a coisa não funciona de jeito nenhum, né? Você tem lá um cara que mata o pai, né? Assim, leva a peste para o reino, né? Assim, quer dizer, isso aqui é um exemplo de família disfuncional, é o Édipo, né? Assim, a coisa não funcionou de forma nenhuma, né? Então é um pouco paradoxal, quer dizer, tem um salto, né? Quando a gente vai do mito de Édipo ao complexo de Édipo, né? Assim, então, ou seja, na sua obra, né, assim, em certo momento ali, né, o Freud ele vai se servir, né, para fazer essa transposição, né, do mito ao complexo, né, ele se serve apenas aí desse elemento, né, da sexualidade infantil, né, que adere, né, aos objetos de amor que vão ser proibidos aí nessa trama familiar. Né. Então, isso seria o ponto, né, que nesse momento é o que o Freud cerne, né, é o recurso que ele detinha na época dele para entender o que estava em jogo no sofrimento neurótico. Então, ou seja, ele pega, né, tem um caso dado dos estudos sobre a histeria, né, da paciente que, né, quando ela está cuidando, né, assim, da sua, enfim, a paciente que está apaixonada pelo cunhado, né, e quando a sua irmã morre, né, ela faz uma paralisia, né, justamente porque ela caminhava com esse cunhado, né, enquanto a irmã definhava. Quando ela morre, né, ela faz um sintoma de uma paralisia justamente para, quer dizer, se manter à distância da realização desse desejo, né, que tinha alguma coisa da ordem do proibido em jogo. Né? Tocava ali num ponto do incestuoso para ela. Né? Então, isso, né, essa seria uma figuração do Édipo em Freud. Né? Então, ele tentava cernir esse tipo de fenômeno. Né? Mas se a gente vai pensar, né, assim, o que é, né, assim, o que é o Édipo, né, a gente
como eu estou propondo a vocês, assim, da gente pensar essas diferentes versões, diferentes ângulos a partir dos quais a gente pode discernir o que é o Édipo, né? Me parece que a gente precisa ir além dessa tentativa de opor, como eu mesmo fiz aqui no começo dessa exposição, de um lado, a bissexualidade e as pulsões perversas polimorfas, e de outro lado, a experiência do Édipo, né? Na verdade, né, a gente poderia considerar que a experiência do Édipo é justamente o encontro, né, dessa experiência da sexualidade aberrante, que é a sexualidade infantil, com os objetos proibidos da família. Ou seja, o Édipo seria justamente o fato de que, pelo menos na maneira como a gente organiza a nossa sociedade, né, assim, as crianças, a gente desde pequeno passa muito tempo em família, né? E é justamente nesse tempo, né, em que se apresenta, né, para o sujeito as suas primeiras experiências com a sexualidade infantil, né? Então tem uma contingência aí, né, que faz com que isso se apresente, né, junto aos objetos da família. Dizer assim, são os objetos que estão ali próximos, né? Então é assim, né? É o pai, é a mãe, é a irmã, irmão, primo, um tio, né? São os objetos que de alguma maneira, né, assim, orbitam ali, né, nessa vizinhança do sujeito, nessa familiaridade do sujeito, né? E é justamente, né, na presença desses objetos que são, vamos dizer assim, socialmente interditados, né, que o sujeito vai experienciar, né, a aparição desses elementos dessa sexualidade aberrante, da sua sexualidade infantil. Então, para além de a gente pensar o Édipo, né, assim, puramente como essa matriz heterossexual de base do desejo, como Freud acabou por fazer intervir, né, no caso Dora, talvez a gente pudesse pensar um outro elemento, né, que o Freud também traz, né, nesse mesmo caso, né, de pensar assim, tanto uma cena, né, uma matriz da fantasia da Dora, né, assim, que ela chupa o próprio dedo enquanto pega na orelha, né, no lóbulo da orelha do irmão, né? Quer dizer, isso é uma experiência, né, assim, de algo da sexualidade infantil, ou seja, um ponto, né, assim, de uma satisfação oral, né, ligada ali a essa identificação ali com esse irmão, né, assim, um certo gozo oral, né, na presença desse irmão, né? E por outro lado, a gente poderia pensar nos sintomas da Dora, né, assim, ligados à impotência do pai, ou seja, ela faz um sintoma de afonia, um sintoma de tosse, né, que está ligado a esse pai, né, que é um pai impotente, é um pai sifilítico, é um pai tuberculoso, né, ou seja, é um pai doente, né. Então ela faz todo um conjunto de sintomas em torno disso. A gente pode pensar nessa dimensão oral da sintomatologia da Dora, né, como sendo aí consequência desse investimento, né, desse aparecimento da sexualidade infantil, né, diante aí desses elementos familiares que estavam disponíveis para ela nesse contexto. Então a gente poderia pensar, né, primeiramente aí o Édipo, né, como fato, né, de essa sexualidade infantil, aberrante, perversa e polimorfa se ligar aos objetos proibidos da família. Não precisa ser da família, mas acontece, né, assim, né, na nossa organização social tende a acontecer assim. E por outro lado, a gente pode pensar também no Édipo, mesmo em Freud, né, como esse outro, por um outro ângulo, né, como sendo referente aos destinos que o sujeito vai dar na época da puberdade, né, para a sua relação com o ideal, especificamente falando o ideal do eu, ou seja, tem um certo ideal de uma unificação subjetiva, ou seja, você pega toda essa dimensão heterogênea, conflitante, esses elementos aberrantes da sexualidade infantil, né, assim, identificações, né, assim, que alternam entre masculino e feminino, ou mesmo, né, elementos mais parciais do que isso, né, escolhas de objetos que não são necessariamente coerentes com os ideais da cis-heterossexualidade, né, a estranheza da satisfação pulsional, né, que às vezes vai se satisfazer se agarrando ao lóbulo da orelha do irmão, né. Então, o Édipo é o momento em que o sujeito é convocado também a unificar, né, a fazer uma unificação subjetiva, né, assim, da sua satisfação pulsional em torno da genitalidade. Ou seja, assumir uma posição como adulto, né, assim, se é homem, se é mulher, né, assim, tem uma certa inculcação de uma certa norma, uma convocação para assumir uma dada posição, né, no lado social. Então, esse é o outro ângulo que a gente pode pensar o Édipo. Então, é isso, é um momento em que o sujeito vai ter que negociar com as suas identificações, com as suas escolhas de objeto, incoerentes em relação ao ideal da cultura que as organiza, ou melhor, que tenta organizá-las. Porque é aí que é o pulo do gato, né? É aí que é o ponto nodal da coisa, ou seja,
se um psicanalista, né, ele vai se colocar, qual que é o lugar de um analista, né, assim, a serviço dessas normas da cultura que vão, né, operar, reforçar essa unificação, ou se pelo contrário, né, o trabalho do analista, o lugar do analista é de acolher justamente os restos. Né? Porque o que a gente sabe também, né, que esse trabalho de normalização, né, de unificação da subjetividade, isso é sempre falho. Isso sempre deixa uma série de resíduos. Né? Quer dizer, então, a gente pode até ter assim, essa tentativa de constituição, por exemplo, né, de uma cis-heterossexualidade plena e sem suturas, mas isso é sempre falho. Né? Então, o lugar, né, assim, de um analista é de acolher o que cai como resto. Né? Ou seja, e aí é isso que vai ter a ver com o que a gente está chamando de um além do Édipo. Né? Assim, ou seja, o Édipo, o Édipo tem um lugar. Né? A gente entende que o Édipo tem um lugar. Não basta a gente dizer assim, então não existe mais Édipo. Né? Quer dizer, ele não vai parar de existir só porque a gente não gosta muito dele. Né? Assim, mas a ideia é que, ao reapreendê-lo no seu lugar, né, nessa função de uma certa, né, exigência de normatização, de unificação, né, a gente tem também como pensar o que fica para além dele, ou seja, o que cai como resto, o que não se reduz ao Édipo. Né, e é desse lado que a gente se coloca como analista. Né. Então aí fica já aí, né, de antemão um ponto que a gente vai poder desdobrar mais adiante. Bom, então temos aí duas dimensões do Édipo que a gente pode pensar na obra do Freud. Né? Então, por um lado, essa sexualidade aberrante que se liga aos objetos da família, e por outro lado, como é que o sujeito vai negociar com essas identificações, com essas escolhas de objeto incoerentes diante, né, das exigências normativas aí do ideal. Ou seja, o Édipo de cada um, né, é o modo como cada um vai responder a isso, a esse encontro aí de elementos heterogêneos. Então, é por esse motivo, né, assim, é o fato de essa sexualidade se apresentar dessa maneira, ali onde não tem nenhuma programação natural, né, que diga ao sujeito o que fazer com isso, né, é por isso que a sexualidade é traumática, né, porque ela aparece como esse excedente pulsional que divide o sujeito. Né, assim, quer dizer, ela aparece ali onde ela não devia, ela aparece de uma maneira inconveniente. Né, por isso é que tem toda essa dimensão traumática da sexualidade. E o que acontece é que ela vai se apresentar, então, no coração da família, desmentindo esse ideal de uma pureza da criança, uma criança, né, pura, né, enfim, todo esse ideal da pureza infantil e também esse ideal de família, né, uma família inteiramente harmônica. Quer dizer, o que a gente está dizendo é que tem alguma coisa, né, da sexualidade que é desarmônica, né, algo que o Lacan vai chamar de gozo, né, e que é desarmônico em relação a esses ideais, né, da unificação, né, o ideal da família. Né. Bom, Lacan retornou a Freud. A gente cansa de falar isso. Né? Lacan foi um importante leitor do Freud, alguém que de alguma maneira, quer dizer, se o Freud, se sem o Freud não haveria psicanálise, né, enquanto, né, na medida em que ele foi seu inventor. Né? Por outro lado, a gente poderia considerar que se não tivesse havido Lacan, talvez a psicanálise não existisse mais. Uma parte importante do gênio do Lacan, né, foi de produzir aí uma série de giros na nossa maneira de entender, né, o que seria o Édipo. Né? A gente poderia considerar que ao longo de toda a sua obra o Lacan não cessou de interrogar o complexo de Édipo. Né? O Lacan faz o retorno a Freud, ele promove uma certa fidelidade ali ao Freud contra os desvios dos pós-freudianos, toda essa conversa que uma parte de vocês talvez já conheça. Né? Mas o Lacan nunca foi alguém assim que simplesmente repetiu o que Freud disse. A proposta do Lacan era como se ele fosse dar uma segunda volta, né? Que, por dizer de outro modo, talvez mostrasse o que Freud queria dizer, mas que o Freud mesmo não sabia muito bem o que era. Como se o Lacan dissesse assim, como se o Lacan quisesse enxergar no Freud o que o próprio Freud não viu, né, a partir da obra dele. E isso aparece assim com muita evidência quando a gente vai pegar as sucessivas críticas, as sucessivas reformulações que o Lacan vai fazer do complexo de Édipo. Se a gente pensar lá no texto do Lacan de 51, da intervenção sobre a transferência, ele está fazendo essa crítica, né, da intervenção, da posição do Freud no caso Dora, né, vai dizer que o Freud, o preconceito do Freud foi ver como natural e não como normativo, né, assim, a primazia do pai no Édipo. Né. Em 52,
no mito individual do neurótico, né? Lacan vai dizer que todo o esquema do Édipo deve ser criticado. Isso literalmente, tá? Se a gente for pensar assim, no seminário 1, o Lacan vai dizer que o Édipo, né, é uma chave dentro de um molho de chaves, que seria a função simbólica, né? Lacan está retornando a Freud com Lévi-Strauss, né? Então ele vai pegar toda essa questão, né, do mito, né, para pensar essa noção de um funcionamento simbólico, uma função simbólica, né, que estaria articulada à linguagem, na qual o Édipo é apenas uma chave. A gente poderia fazer aí um traçado, né, de diversas maneiras pelas quais o Lacan fez questão de reformular o Édipo freudiano, mesmo no momento em que ele está propondo o retorno a Freud. E eu vou propor da gente se deter aqui em 2 ou 3, né, ocasiões dessa reformulação, né? Na passagem do seminário 5 para o seminário 6, e se der tempo a gente avança um pouco para o além do Édipo do seminário 17. Bom, até aqui alguma questão, gente? Fez sentido para vocês até aqui? A gente poderia ter conversado também, né, na obra do Freud, né, assim, que mais tarde o Freud ele vai discutir essa noção do Édipo completo, né? Que, quer dizer, por um lado a gente tem o Édipo dito positivo, se a gente for pegar o exemplo do menino, né, assim, o menino que deseja a mãe e rivaliza com o pai. O Freud também fala que o Édipo, esse Édipo simples, né, esse Édipo dito positivo, ele é só uma simplificação, que o Édipo ele é sempre completo porque ele envolve a bissexualidade. Então o menino também deseja o pai, né, e rivaliza com a mãe, né? Então isso coloca aí em jogo essa complexidade, né, que vai ser convocada, né, assim, a um recalcamento, a uma unificação ali no momento da saída do Édipo, né? Então isso está lá no Freud de 1923, tá? Em O Eu e o Isso, para quem quiser estudar isso mais tarde. Mas o Lacan, ele vai tomar, então, essa questão do Édipo de uma outra maneira. O Lacan, ele vai dar toda a importância para essa questão da interdição, né? A gente sabe disso, né? Todo esse jogo com o nome do pai e o não do pai, né? Ele vai fazer girar em torno, né, dessa questão da interdição, né? A distribuição diferencial das estruturas clínicas, né? A neurose, a psicose, a perversão, cada uma delas, na década de 50, seria uma maneira de responder, né, a esse ponto da interdição, né? Ou seja, na neurose a gente tem um consentimento com essa interdição, né, pela via do recalcamento, né? Na psicose a gente teria uma forclusão, né, do nome do pai, né, ou seja, de uma relação com a interdição que não se estabelece, né? E na perversão a gente teria esse termo, né, que o Freud coloca, que é a Verleugnung, né, que é traduzido de diferentes maneiras. A gente tem a recusa, o desmentido, né, a denegação, né? A gente tem diferentes maneiras aí de tentar traduzir, né, esse termo, né, mas que tem a ver aí com, quer dizer, você consente que existe a lei, mas você joga o tempo inteiro com desmenti-la, né? Mas enfim, esse seria um outro ponto, né? O que é interessante é que, para fazer essa construção, o Lacan propõe uma releitura do Édipo, né, que a gente vai chamar aí da formalização da metáfora paterna, uma releitura estrutural do Édipo. E ao fazer isso, olha só, nós estamos falando aqui, né, do retorno a Freud, né? Então, ali no seminário 5, né, 1957, 58, né, o Lacan vai propor um giro, gente, que me parece assim, ser um ponto decisivo para a gente pensar aí a constituição do sujeito. Para mim é um ponto assim, extremamente palpável clinicamente. Que, ao contrário da gente pensar, né, assim, a constituição do sujeito, né, e o próprio Édipo orbitando em torno do desejo do sujeito pelo outro, né, assim, a criança que deseja a mãe, que é interditada pelo pai, etc., o Lacan vai fazer girar esse arranjo e dizer assim, olha, antes, né, assim, do desejo da criança pelo outro, né, a gente tem que levar em conta o desejo do outro. Como é que o desejo do outro é que, de alguma maneira, vai ter um papel fundamental para traçar a nossa trajetória. Quando a gente retorna, por exemplo, ao mito de Édipo, né, antes de começar toda a trama, todo o drama trágico, né, do Édipo em busca lá da sua, né, de se afastar da cidade em que ele vivia, e quando ele vai e encontra com o pai no caminho, mata o pai sem saber, etc. E, né, e depois se casa com a mãe, tudo aquela coisa, né? Antes disso, o ponto de partida dessa história, né, da história do Édipo, né, é a história do pai, que, sendo ele o rei de Tebas, né, ele escuta do oráculo, né, essa profecia de que o seu filho, né, iria matá-lo, iria casar com a mãe, né, e esse pai
tenta matar o filho, né? Ele, de alguma maneira, ele encaminha, né? Assim, ele tenta se livrar dessa criança, joga essa criança, né? Assim, para ser abandonada aí num rio, só que aí o que acontece é que a criança não morre, né? Então, ele é acolhido, etc., em outro lugar, cresce em outro lugar, e aí a história se desenrola, né? Então, é como se a gente tivesse que restituir, né, assim, com essa leitura do Lacan, né, a importância do desejo do outro sobre o sujeito, né? Ou seja, como é que o sujeito foi desejado ou como é que ele não foi desejado, né? Isso tem toda a importância, né, na constituição subjetiva, né? Qual o lugar que o sujeito teve no desejo do outro, né? Isso, pelo menos, né, de um ponto de vista clínico, me parece muito palpável. Talvez mais palpável do que dizer que o sujeito está ali, né, assim, com um desejo incestuoso dirigido ao outro, né? Assim, isso talvez fique num recalcamento mais severo, assim, né, do que essa dimensão lacaniana da coisa. Mas me parece que essa perspectiva nos instrumentaliza bastante, né, com relação à clínica. Então, Vinícius, diga, Bia. agora que você estava falando sobre restituir o desejo do outro pelo sujeito, né? E aí, como que a gente consegue saber sobre o desejo do outro, por exemplo? Bom, isso vai ter tantos níveis, né? Porque no nível mais banal a gente pode... Nossa, assim, é isso. É porque assim, tem uma parte que é um pouco mais banal, vamos dizer assim, quando a gente pensa aí nas expectativas, quer dizer, quando a criança se vê, né, colocada no mundo, né, assim, ela pode saber com essa pergunta: o que o outro espera de mim? O que o outro quer de mim? Né? E, bom, ser um bom filho, né? Eu quero que meu filho faça medicina, né? Eu quero que, enfim, N outras coisas que podem operar aí para um sujeito, né, assim, com uma certa, com esse valor, com esse peso de alguma coisa que lhe confere um lugar, né? Agora, isso vai ter, né, nuances aí diversas, do tipo, né, assim, um sujeito que interpreta que o seu lugar é de ocupar, né, o lugar de um pai que abandonou a família, de ter que ser ele quem sustenta a família ali onde um pai, né, assim, deixou um lugar vago, né, um pai faltou, por exemplo. A gente pode pensar, enfim, a gente poderia pensar uma série de arranjos, né, que vão colocar em cena a maneira como o sujeito lê, né, o seu lugar diante do outro. Qual que é o lugar que esse sujeito tem que ocupar, né, diante do outro, né? Então, e é muito comum assim na clínica, né? Se a gente vai atender, a gente escuta o paciente falando: não, mas é porque eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que... Então, assim, eu não posso sair de casa porque minha mãe precisa de mim. Eu tenho que continuar aqui, né? Aí você vê, bom, você tem que, né? Por que você tem que? Né? Assim, isso tem a ver com tantas coisas, né? E muitas vezes tem a ver com a maneira como o próprio sujeito busca responder ao desejo do outro, ao que o outro espera dele, ou pelo menos ao que ele supõe que o outro espera dele, né? Porque muitas vezes, assim, é claro que isso pode fazer parte ali de um determinado arranjo, isso pode contar com a participação, né, do outro, do sujeito, por exemplo, uma mãe que realmente conta com um filho ou uma filha, né, para se sustentar, né? Mas isso poderia passar na análise desse sujeito, né, justamente por uma interrogação também de por que tem que manter aí esse outro tão completo assim, né? Por que o sujeito tem que ficar aí nesse lugar de quem sustenta a completude do outro, né? Acho que a Hum, Adriana quer perguntar. Pode. diga, Adriana. Me lembrou, Bia e Vinícius, essa questão, o Antônio Teixeira uma vez colocou da mãe, hoje de 30, 35 anos, ser mãe porque ela tem a idade, e não por desejo de ser mãe. Então, como é que será o impacto desse filho? Porque ele é filho de um desejo que nem é da mãe, mas do contexto que ela está, né? Então, acho que são muitos atravessamentos que podem existir, que existem, claro, né? Sim. Para descobrir o desejo do outro, acho que é só em análise mesmo, né, Vinícius? Sim, pois é, a ideia é que justamente o desejo do analista, né, é um desejo de permitir a um sujeito saber, né, daquilo que ele não quer saber, ou seja, justamente a que outro ele responde na sua trajetória, né? Porque a gente está fazendo isso de uma maneira ou de outra, só que isso passa justamente por um desejo de não saber, né? Eu não quero saber do que, né, a que eu estou respondendo, porque isso toca em pontos muito íntimos e muito opacos da história, né, de um sujeito. Então, a análise permite a gente converter esse horror ao saber, né, que faz parte do recalcamento, né, em um amor ao saber, né? É um desejo de despertar,
né, de poder saber um pouco sobre isso, né, sobre essa dimensão do desejo do outro. Né. E, bom, então, o Lacan ele vai fazer esse giro, né, e já no seminário 6, ele vai abordar o Hamlet. E o Hamlet pode ser considerado, de certa forma, já uma primeira maneira de o Lacan avançar para um além do Édipo. Muito antes, né, lá do seminário 17, né, assim, a gente já encontra ali no seminário 6, né, um Lacan ativamente pensando, né, assim, uma forma... Né, a gente poderia gastar a aula inteira aqui em torno do lugar do Hamlet ali no seminário 6 do Lacan, né, mas para ir mais direto ao ponto, a ideia do Lacan, né, ao ler o Hamlet, é que seria uma peça que coloca em cena, né, a tragédia do desejo. E o que está em cena ali, né, o que está em jogo ali? A gente tem o protagonista, e fazendo um parêntese importante aqui, né, gente? O Hamlet, ele não é um sujeito, né? O Hamlet é um personagem de teatro, né? Mas o Lacan vai dizer que ainda assim, né, mesmo sendo um personagem, ele nos ensina algo acerca da neurose. Então a gente não interpreta, né, o inconsciente do Hamlet, etc., né, mas ele nos ensina algo acerca do funcionamento da neurose. E o que está em cena nessa peça, né, é um sujeito que, diante, né, da morte do pai, o Hamlet era filho, né, do rei da Dinamarca, o pai dele também chama Hamlet, né, o Hamlet pai, o Hamlet filho, né, o Hamlet pai é morto, né, pelo seu cunhado, quer dizer, pelo próprio irmão, né, que joga um veneno na orelha, né, assim, do Hamlet pai, né, e se casa com a mãe de Hamlet, que era a rainha. Né. Então, o irmão mata o outro, né, e casa, né, com a esposa do irmão. Né. E esse pai do Hamlet, o Hamlet pai, reaparece para o filho como um fantasma e diz para o Hamlet, fala assim, olha, Hamlet, então eu fui morto pelo seu tio, né, o Cláudio, e foi uma sacanagem danada, olha só. Né. Então, por favor, assim, me vingue. Né. Me vingue a honra do seu pai, porque foi muito feio, não tem como. Né. Então ele faz uma certa demanda, né, para o Hamlet de vingá-lo. Vinga a minha honra. E o Hamlet, ele fica, né, assim, atordoado com a situação, mas ele tenta levar a sério, ele tenta levar adiante, né, essa proposta, essa demanda que esse pai faz. Né. Mas tem alguma coisa que o impede de agir. A peça de Hamlet é o tempo inteiro, né, o Lacan. O Hamlet mata fulano, mata Beltrano, entra em conflito aqui e ali, mas ele não mata esse danado desse tio, desse Cláudio, que é o novo rei que desposou sua mãe. E aí o Freud vai dizer assim, olha, ele não faz isso porque o tio fez exatamente o que ele queria fazer, o tio matou o pai e casou com a mãe. Assim, o Freud lê assim, bota a chave do Édipo ali e fechou, assim, ou seja, o problema do Hamlet, do fato de que o Hamlet não consegue matar esse tio, é porque esse tio colocou em cena justamente o que o Hamlet queria. Né? Então, assim, bom, né? Então isso teria ficado difícil ali para o jovem Hamlet. E o Lacan vai dizer assim, olha, assim, né, se a gente lê assim, a gente perde de vista um tanto de coisa. Porque, claro, né, um exercício de interpretação que o Lacan está fazendo, mas ele vai dizer assim, o tempo inteiro, o Hamlet, ele está criticando essa mãe, porque ela fala assim que as núpcias da mãe, né, com o tio Cláudio, né, foram feitas, né, assim, no momento em que o cadáver do pai não estava nem frio ainda. Né, assim, então as bodas nupciais estavam com o cadáver ainda quente em cima da mesa. Uma mãe que supostamente não se deixou fazer o luto, né, da relação que ela tinha com esse pai, né, para se casar com o Cláudio. Uma mãe que vai para a cama, né, com esse Cláudio, e o Hamlet xinga ela o tempo inteiro, fala assim, mãe, nossa, mas que putaria é essa? Para com isso, né? Tenha decência, né? Segura isso, a sexualidade, faça luto, né, em torno do meu pai, que era esse lindo rei, essa pessoa maravilhosa, né? Não deixava nenhum vento soprar na sua cara, era um pai idealizado, mas que era um pai que não conseguiu transmitir para Hamlet uma posição desejante. A palavra desse pai não operava, né? Ou não operava suficientemente, né, na relação ali do Hamlet com o desejo para possibilitar ele uma separação suficiente da mãe.
o Hamlet se vê, de alguma maneira, inibido, né, diante dos excessos que ele localiza na sexualidade da mãe. Então, assim, a gente, né, introduziu essa questão aí do desejo do outro, né, mas o Lacan vai, desde esse momento, basculando um pouco também para a questão do gozo do outro. Né? De alguma forma, né, o sujeito ele vai ser parasitado pelos traços de gozo do outro que o marcam, né, e que, de alguma maneira, vão concorrer também para a sua construção de uma posição subjetiva. Gente, vocês querem um exemplo contemporâneo, assim, um Hamlet contemporâneo? A série Sex Education. Nós temos lá um sujeito, o Otis, né, que ele está totalmente ali, se vê inibido ali na relação com a sexualidade, né, ao passo que a mãe é uma figura extremamente liberada, a mãe é uma sexóloga, fala de sexo até mandar parar, né, assim, ela mostra, assim, exuberante a sexualidade dela, os homens vão na casa dela, então ela está lá, então tem dildo em casa, tem modelo de vagina, modelo de corpo humano, então, assim, a sexualidade é totalmente desvelada, e o filho, qual é o sintoma do filho? O filho é inibido sexualmente, né, assim, não consegue conversar, né, com pessoas com essa, né, com intenção sexual, assim. Inclusive ele vai fazer uma saída pela via do saber, né? Ele monta uma clínica sexual, etc. Né? Então ele herda da mãe, ele puxa da mãe ali esse elemento do saber, né? Mas que pelo menos até o momento onde a série nos conduziu, né? Assim, ainda não foi suficiente para, de alguma maneira, modificar a posição subjetiva dele em relação ao sexo. Né, assim, o saber vem ali, faz uma certa cobertura, né, mas não tem uma transmutação assim, da posição dele, né, com relação à sexualidade. Bom, então, assim, me parece que tem um elemento, né, que faz parte desse giro que o Lacan produz, né, para pensar como é que, quer dizer, se você for pensar, né, assim, não seria o cenário perfeito para um Édipo incestuoso, né, assim, uma mãe que é uma mãe liberada, não tem um pai ali para fazer essa função da rivalidade, né, e, né, assim, enfim, o sujeito, na verdade, ao contrário de estar assim, né, com a vida feita, ele está totalmente inibido. Né? Um exemplo talvez menos famoso, mas de uma coisa similar a essa, é no filme O Filme da Minha Vida, com o Selton Mello, que é um filme em que um pai que abandona também a casa, ele some assim, em um dado momento, e o filho fica vivendo com a mãe, né? E ele é tomado da mais extrema apatia em relação à vida com essa mãe na casa. Mas quando a gente vai ver, a questão desse sujeito é em torno assim, para onde que esse pai foi? O que esse pai quis? Assim? Ele lembra de mim? Ele pensa em mim? Né? O que ele quis ao fugir de casa, ao sair de casa? Onde será que ele está? Né? E o filme é muito interessante porque é um pouco também, tem uma modalidade, quer dizer, uma outra versão, assim, vamos dizer, né, assim, dessa questão do desejo do outro. Né? Assim, o que esse pai... qual que é o meu lugar assim no desejo desse pai? Eu tenho algum lugar para ele? Né? E é interessante porque assim, é justamente numa cena em que a mãe está ali disponível também, né? Ele poderia viver assim, feliz para sempre com a mãe, né? Coisa que acontece, por exemplo, lá em Bates Motel, né? Que aí já é outra história, né? Aí a gente vai para o campo da psicose também, então também tem um outro desenlace, né? Então a gente tem aí uma série de enredos diferentes, né, que podem se dar, né, em torno da maneira como o desejo do outro e o gozo do outro se introduzem no percurso de um sujeito. Vocês querem um spoiler do fim desse filme, do filme da minha vida? Ou vocês vão querer assistir? Vou dar spoiler, tá? Quem não quiser, bota no mudo aí, eu vou contar até 3. Então, no caso desse filme, né, assim, o que é interessante é que esse pai tinha essa ideia de que esse pai ele tinha ido embora para longe, mas na verdade ele estava morando na cidade vizinha, no vilarejo vizinho. E esse pai, ele traiu a mãe, engravidou uma moça, né, e foi cuidar desse filho quando esse filho nasceu, né, sem fazer uma parceria com a mãe. Ele ficou sendo tipo um pai solteiro, assim. E o filho se encontra então com esse ponto de gozo do pai, um pecado do pai, percebe? Assim, um ponto que esse pai está longe de ser um pai ideal, né? E o encontro com isso, ou seja, de alguma maneira marca um corte ali na posição desse sujeito, que era um sujeito que ficava à espera, né? Assim, à espera de será que esse pai vai voltar, né? Assim, a gente pode, né, se fosse um paciente, né, assim, ele poderia, quem sabe, construir, sei lá, essa fantasia de ser salvo pelo pai, de o pai, né, buscá-lo, né, assim, retornar a ele, alguma coisa dessa ordem, né? E quando ele se encontra, então, assim, com esse ponto de real do pai, nesse ponto do pecado do pai, um pai que trai a mãe, engravida uma moça jovem da cidade, né, assim, e vai cuidar desse filho escondido, né, assim, isso produz um corte, assim, um movimento de ruptura, né, a partir do qual esse sujeito pode se posicionar, né, como sujeito, não mais como esse objeto passivo, né,
que ele vinha sendo até ali na existência. Então, parece que tem um movimento aí também de desidealização da figura do pai. Por isso que o Lacan vai dizer que o que o pai transmite é o seu pecado. Tem alguma coisa disso, quer dizer, o pai ideal, né, ele não transmite. Não é o pai ideal que transmite alguma coisa. É justamente a dimensão da castração. Do tipo assim, né, os pais podem fazer todo o esforço do mundo para transmitir as coisas mais bonitas para o filho, né? Assim, a coisa que fica é o ponto da falha, né? O ponto que deu errado. Né? Uma pergunta da Laís aqui. Essa interferência do gozo do outro em nós é sempre inibitória? No sentido dos exemplos de que há uma tendência de afastamento desse gozo? Pois é, Laís. Aí, um ponto importante aí vai ser justamente essa questão também da estrutura clínica. Na neurose, talvez seja mais comum esse ponto da inibição. Mas quando a gente pensa, vamos pegar o exemplo do Bates Motel, né? A gente tem uma mãe, né, que convoca, né, o filho assim, a um ponto de gozo, né, assim, que não passa tanto assim pela inibição, né, assim, o ponto que, e aí estou, né, assim, sustentando aqui que é um caso que nos ensina algo sobre a psicose, né? No caso do Bates Motel, né, do Norman Bates, a mãe Norma, né, a gente tem ali justamente uma não negativização desse gozo, quer dizer, o que seria, né, assim, usando aqui o esquema edipiano, normativo, clássico, né, assim, entre a criança e o filho, né, assim, o nome do pai é esse elemento que diz assim, olha, a mãe não está inteiramente ocupada do filho, né, a mãe se interessa por outras coisas, pode viver sua vida, você está tranquilo, pode seguir para lá, né. Quando isso não acontece, né, quando não há esse elemento de separação, né, assim, é como se o outro continuasse interessado no sujeito, vamos dizer assim, o sujeito permanece com uma cola em relação ao outro, né, e você vê que toda a vida do Norman Bates, né, assim, ele passa ao ato justamente nos momentos em que alguma coisa ameaça separá-lo da mãe, né, ou seja, outras mulheres, né, homens rivais, né, sempre que tem alguma coisa, né, que vai separá-lo da mãe, né, ele passa ao ato, né, ele mata os caras, ele mata as mulheres, né, assim, e justamente assim, seja porque o cara está rivalizando, querendo, né, assim, se interessando pela mãe dele, né, seja porque ele, ao se encontrar com uma mulher, também tem que se haver com alguma coisa do sexual que ele próprio não suporta, né. Então, assim, nem sempre é inibitório, né, às vezes pode ter esse efeito um pouco mais catastrófico também, né, mas enfim, tem N roteiros possíveis, né, aí é no caso a caso, é sempre no singular, só estou dando alguns exemplos para também não ficar, né, assim, é isso, é sempre no singular, no 1 a 1, mas é importante dar alguns exemplos também, né. Bom, então, temos aí essa dimensão, né, do Lacan, que ao estudar o Hamlet, né, ele dá espaço, né, para pensar em um além do Édipo, ou seja, o Édipo teria a ver com essa tentativa de regrar o gozo, normatizar alguma coisa desse gozo. Então, assim, né, se a gente tem, né, os cuidados do outro sobre uma criança, né, assim, que por um lado, né, vão imantar essa criança, né, assim, com um lugar fálico, né, do tipo você é desejado, né, você, né, tem um lugar, né, nessa família, na sociedade, etc., né, isso pode ou não se estabelecer, né, para começar a conversa, né, mas a ideia é que o nome do pai, né, seria esse elemento que justamente permite que a criança não seja reduzida, né, a esse objeto da mãe, ou esse objeto do outro, né, de uma maneira mais ampla. Né, o objeto, né, o pai é aquele que vem, o nome do pai, né, assim, o elemento simbólico que vem separar, então, criança e mãe, né, criança e outro. Vejam que o Lacan ele formaliza isso a partir do Édipo clássico, né, mas a gente pode pensar aí essas funções aí desprendendo, né, das figuras concretas de quem for que as desempenhe, né. Eu acho que a gente tem que também saber localizar de onde é que vem, né? Quando a gente fala de mãe, pai, etc., né? Tem a ver com isso também, né? Tem a ver com a maneira como a tradição organizou aí, né, essa partilha dos corpos. Bom, então, Lacan vai produzir esse giro, né, de pensar então a importância do desejo do outro, a importância dos traços de gozo do outro que vão incidir sobre o corpo do sujeito, né? E o Hamlet mostra que, mesmo havendo, né, uma certa simbolização desse gozo pelo nome do pai, né, o nome do pai ele falha, né, em dar conta de todo o gozo. Sempre vai ter alguma coisa que resta, que fica de fora, né? E essa coisa que resta, que fica de fora, é o que Lacan chamou em certo momento de objeto A. Ou seja, tem uma parte, e aí isso tem a ver com a maneira também, né, da tradição circunscrever os corpos, mas não por isso deixa de operar na clínica, né, isso aparece na clínica sim, né? Mas é muito comum que, por exemplo, né, assim, esse ponto, né, assim, a criança tenta fazer a ficção, né, assim,
de uma mãe que está referida ao pai, né? Mas tem um ponto dessa mãe como mulher, né, assim, que não está inteiramente colocado aí com relação a esse pai. Né? O exemplo do caso Hans, né, assim, aparece muito com relação a isso. Né? O caso Hans, não sei se todo mundo conhece, é uma criança que o Freud acompanhou, por assim dizer, a análise dele. Foi uma coisa um pouco experimental, assim, porque foi o próprio pai que fez meio que a função de analista, mas o pai não fez a própria análise muito bem. Então, assim, o pai não era analista, né? E é o pai, né? Então, a gente coloca questões sobre essa experiência como sendo propriamente uma experiência de análise, mas a gente tem, ao final desse processo, né, uma cura, vamos dizer assim, do sintoma de fobia. Né? O Hans era um sujeito que tinha ele desenvolve uma fobia de cavalos, né? Hoje em dia isso talvez não fosse um grande problema, mas na época isso era, porque é a mesma coisa de hoje você ter fobia de carro, né? Assim, os cavalos eram um método de locomoção em Viena, então assim, ele não podia sair muito bem na rua, né? Porque você sai na rua, você vai ver cavalo. Você sai na rua, você vai ver carro. Se você tem fobia de carro, você está ferrado. E aí Freud vai de alguma maneira acompanhando o trabalho desse pai, o pai vai escutando a criança, vai fazendo alguns comentários, ele transcreve tudo e manda para o Freud. E o Freud vai interpretar esse sintoma, quer dizer, o pai interpreta esse sintoma da fobia, né? E o Freud ratifica em boa parte, né? Assim, por uma via assim. O cavalo, né? Assim, teria a ver com uma certa mordida do pai, né? Ali onde o Hans teria um certo apego à mãe. Então, a mordida do cavalo, da qual o Hans tem medo, né? Seria ali, vamos dizer assim, a maneira dele tentar simbolizar, né, essa rivalidade do pai. Então, como ele desejou a mãe, né, vem o pai para puni-lo, né? Assim. Então, esse seria, vamos dizer assim, a trama típica do Édipo, né? Assim, tal como Freud alia, né? Tem uma série de nuances aí, porque aí, quer dizer, todo o jogo, né, assim, vai ser assim, de pensar assim, que um sintoma, né, ele tem múltiplas significações, né? O Lacan vai se servir disso para pensar uma questão do significante, né? O significante, ele tem vários efeitos de significação, então um sintoma, né, não tem um sentido só, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a questão do cavalo, tem uma parte também que o cavalo cai, isso teria a ver com dar à luz, porque tem uma homofonia no alemão, todo o jogo, né, que a gente teria que trabalhar com calma, mas só para dar ideia para vocês do giro que o Lacan propõe, né? Ali, onde, né, o pai do Hans e o Freud, né, vão pensar esse sintoma fóbico do Hans como sendo resultado do desejo incestuoso e a interdição dele pelo pai, né, e a culpa, né, do Hans em relação a isso, né, o Lacan vai dizer assim, gente, percebam que, e aí inclusive é um dado biográfico interessante, assim, porque os pais do Hans, eles estavam em um certo conflito, pouco depois eles vão se separar, né, aquela clássica situação, assim, um casal que já nem fazia mais sexo, é uma coisa um pouco assim, a gente tem esses dados biográficos, e a palavra desse pai não valia muito para essa mãe, que, né, não interditava, por exemplo, que esse filho pudesse frequentar a cama da mãe. Esse é um exemplo que tem no caso, tá? E o Lacan vai dizer assim, olha, como é que é relevante que essa mordida, na realidade, parece que ela diz respeito, na verdade, a esse medo do Hans de ser devorado pela mãe. Assim, a gente tem aí a fobia, o que ele vai colocar aí no coração aí da fobia, né? Assim, esse medo de ser devorado. Então tem alguma coisa, né, do desejo dessa mãe que se endereça ao Hans, né, que não passa por uma triangulação com outro elemento, com um elemento terceiro, que naquele caso poderia ser o pai, mas poderia ser também um trabalho, qualquer outra coisa que de alguma forma drenasse um pouco do interesse dessa mãe pela criança. Então Lacan vai dizer disso, ou seja, que o Édipo, relido com a metáfora paterna, tem a ver com produzir esse movimento de uma certa separação, né, entre o sujeito e o outro, né, para que o sujeito possa constituir um espaço, né, para sua própria, né, assim, construção como sujeito, né, que não esteja inteiramente colonizado pelo outro, né, poder assumir um lugar de sujeito para além aí também das determinações do outro, né. Isso aí é um tema fundamental de muitas análises, né, assim, de conseguir conquistar uma certa separação em relação ao outro e ao seu desejo. E, bom, se a gente for pensar, então, com né, qual que é o giro que o Lacan vai dizer, né, assim, que ele vai trazer quando a gente vai pensar a questão do além do Édipo, né, isso aparece de maneira mais explícita, né, na época do Seminário 17. Gente, eu estou seguindo aqui, tá? Assim, se ficar muito, se tiver questões, vocês me interrompam, por favor. Quando a gente vai pensar no além do Édipo, né,
o que o Lacan vai dizer é que, então, o Freud, ele, ao formular, né, assim, essa ficção desse pai interditor, né, desse pai rival, essa figura desse pai idealizado, né, o Freud deixou de perceber que, na realidade, na maioria dos casos que o Freud apresenta, o pai é um pobre coitado. Tanto no caso Hans, quanto no caso Dora, né, quanto nos casos dos estudos sobre histeria, a gente tem um pai doente, a gente tem um pai cuja palavra não opera, um pai que não sustenta bancar o seu lugar, né? E que, na realidade, o Édipo, né, essa coisa toda, assim, essa construção, né, essa ficção, né, assim, de um pai rival, etc., ou então de um pai idealizado, etc., na verdade, isso vem como uma tentativa do sujeito, né, assim, de produzir uma limitação para o real do gozo. O caso Hans, né, ele tem dois eixos de leitura que o Lacan propõe. Por um lado, né, assim, seriam esses excessos do desejo ou do gozo da mãe com relação ao corpo do Hans, né? Mas, por outro lado, o Lacan vai citar também, e ele vai abordar isso desde o seminário 4, lá em 56, as irrupções do falo do Hans no real, as ereções infantis, a experiência do Hans com a masturbação, né? Isso aparece também um pouco também no caso do Homem dos Ratos, assim, uma certa exigência pulsional que o sujeito, né, encontra ali, né, no seu órgão, né, que de alguma maneira ele não sabe muito bem o que fazer com isso. Então o Édipo, né, assim, essa ficção desse pai que proíbe, etc., na verdade vem como uma tentativa de limitar essa relação com o real do gozo. Então é como se a pergunta do Hans fosse dupla, por um lado, né, assim, como limitar um pouco essa mãe, mas por outro lado também como limitar isso que vem do meu corpo, né, e que é da ordem de uma exigência de satisfação que eu não sei muito bem como lidar com ela. Então o Édipo, quando, né, assim, essa ficção assim desse pai que diz não, tipo assim, não pode mexer com esse corpo assim, né? Quando ele diz assim, tem uma hora certa para isso, né? Isso conferiria um certo limite, isso é uma ficção, percebe? Da mesma forma, né, na relação da histeria, né? O Lacan vai dizer assim que essas histéricas que são ali as enfermeiras desse pai doente, né, ali nos estudos sobre a histeria, né? Essa relação de muita proximidade com a doença do pai, com alguma coisa que de alguma maneira introduz uma certa limitação, né? É para não se haver com o que haveria de ilimitado no gozo, com uma experiência de gozo que poderia tomar esse corpo, né? E fazer experimentar um certo êxtase, uma dimensão de um certo até um certo transbordamento desse corpo, numa experiência de satisfação que não está ali contida, regida pelo falo inteiramente. Então a ideia é que essa historinha do Édipo, né, vem como uma tentativa de dar uma limitação, um certo contorno, né, para a experiência do gozo. Então é em torno disso que vai girar o último ensino do Lacan, né, fazendo uma segunda volta sobre aquilo que ele estava discutindo no começo do ensino dele. Isso ele vai fazer mais explicitamente do seminário 17 em diante. Né? No seminário 17 ele vai fazer toda essa crítica então do Freud, a dizer assim, olha, o Freud, o Édipo, né? Aí, olha só, o complexo de Édipo é um sonho de Freud. O que Lacan vai afirmar no seminário 17, que significa o seguinte, o sonho é o guardião do sono, ou seja, o sonho é aquilo que realiza um desejo de continuar dormindo, ou seja, eu não quero saber de alguma coisa, deixa eu só continuar dormindo aqui. Né? O Édipo seria o sonho do Freud de não querer saber de alguma coisa do real do gozo, de não querer saber de alguma coisa ligada à castração. Então ele constrói um pai idealizado, ou ele constrói um pai castrador, né? Justamente ali onde ele prefere permanecer dormindo, porque não é disso que as histéricas contam, não é disso que o paciente está falando. Né? No caso do Homem dos Ratos, por exemplo, é muito evidente, ele está lá falando das experiências dele com a masturbação infantil, o Freud constrói que o rancor do Homem dos Ratos em direção ao pai teria a ver com o fato de o pai ter proibido, hipoteticamente, em algum momento da infância dele, a relação com a masturbação. Mas o paciente não falou disso hora alguma. Mas a função que a gente depreende disso, né, assim, é que justamente o Édipo, né, tem como função limitar alguma coisa do gozo, dar um certo contorno para o sujeito. Então, para além, né, e aí, se a gente for pensar algumas das consequências disso, né, assim, para a posição do analista, né, o além do Édipo, mais do que fornecer assim, um outro, vamos dizer assim, um outro mito para a constituição subjetiva, né, o que o Lacan propõe é da gente pensar o seguinte, né, que os mitos, na verdade, que cada sujeito vai construir a partir do seu romance familiar, da sua relação com o outro, né, são tentativas de situar, né, para si um lugar, né, uma tentativa de dar um contorno para esse gozo, para esse ponto do ilimitado, né, para esse ponto do excesso, né, desse excedente pulsional que vai parasitar o seu corpo. Então, além do Édipo,
significa a gente pensar que o analista ele não está a serviço do Édipo. Se a gente pensa um caso pelo marco do Édipo, né, em torno do Édipo, fazendo tudo girar em torno do Édipo, a função do analista é de inculcar, então, essa exigência do Édipo, né, de produzir essa limitação, etc. Se a gente pensa, por outro lado, né, assim, a nossa atuação a partir do além do Édipo, isso significa que a gente está avisado, como analistas, né, a gente está avisado aí do caráter ficcional dessas tentativas, né, de produzir essa limitação do gozo. A gente sabe que essas tentativas são falhas, né, porque assim, é isso, o gozo ele não é inteiramente cifrável pelo significante, sempre tem um ponto que escapa, um ponto de excesso que transborda, né, assim. Então, o nosso lugar é de escutar quais são ali os contornos singulares e artesanais que cada sujeito vai fazer para se arranjar com seu gozo. Então, né, assim, o além do Édipo, né, assim, não é apenas, vamos dizer assim, então, beleza, então chega do Édipo, agora vai ser Antígona, né, vamos botar Antígona no lugar, né, assim, não é exatamente isso que Lacan propõe. O que ele vai propor, então, é isso, quer dizer, me parece que tem uma operação de ordem ética, né, que é de entender que o Édipo não é responsável por cifrar tudo da subjetividade e que o analista também não está a serviço disso. Vejam quantas consequências políticas isso tem. Né? Ou seja, o analista não está a serviço das regras de papai e mamãe, não está a serviço da família, nem da ordem social. O analista está colocado ali, né, do lugar de alguém que vai, de alguma maneira, acompanhar um sujeito, né, assim, na sua maneira singular, né, de se haver, né, assim, com seus pontos de gozo, com os excessos, né, com os pontos que, de alguma maneira, né, o fazem tropeçar. Eu acho que tem algo aí de muito, muito interessante, muito contemporâneo, quando Lacan vai pensar, então, aí, né, o desejo do analista desse lado, né, do lado desse desejo de despertar, ou seja, ao contrário de ser alguém, né, assim, que vai convidar um sujeito a dormir, né, no sonho aí do Édipo, né, o analista convoca um sujeito a despertar desse sonho, né, para se haver com esse ponto do real, ainda que o despertar pleno seja impossível, né, assim, a gente tem só lampejos disso, né. Mas a ideia é um pouco essa, gente, assim, eu queria reservar um pouco de tempo para discussão também, para a gente poder desdobrar aí, teria várias outras coisas para falar, mas assim, acho que vai ser interessante a gente abrir um pouco para a conversa também. Vamos lá. Nossa, achei muito bom. Anotei e fiquei a conversa inteira anotando as coisas. Obrigada, Vinícius. Alguém quer fazer uma pergunta? Ô, Bia, eu já entendi pelos outros eventos da Lapa que você que é a iniciadora da conversa. Eu posso perguntar, então. Eu fiquei pensando muito em relação a essa unidade um pouco que você falou, sabe? De amarração, né? E aí, a hora que você falou sobre política, é um pouco difícil não tocar nesse assunto, sabe? Porque eu acho que é muito, não sei, muito explícito, assim, quase, sabe? E aí o que eu queria saber em relação a isso é que por quê? Por que procuram essa nomeação, essa cifração, entende o que eu quero dizer? Esse nome, não sei falar direito nisso, mas eu acho que, não sei se deu para Está entender. pensando em qual campo? Assim, você está pensando em termos, sei lá, de uma medicalização do sofrimento? Ou você Não, está tá. pensando em termos assim de gênero e sexualidade? Por onde você está passando? Mais nisso mesmo. Em relação então, esse negócio de transexualidade, de queer, é muito solto, muito solto. O que eu quero é o homem, o pai de família, sabe? Algo assim. E aí, por exemplo, Bolsonaro representa isso, por exemplo, então vamos votar nele, porque está marcado, é o explícito, entende? Algo nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Não sei se deu para entender. É porque não estava muito claro na minha cabeça também. Eu acho que tem uma questão aí que... Bom, vou falar do que eu entendi, né? Do que ressoou para mim aqui, né? Mas acho que tem uma questão aí que talvez o contemporâneo exponha um pouco para a gente, né? Assim, com, né,
a progressiva aparição pública, né, assim, de pessoas dissidentes de gênero e sexualidade, com, né, a contestação de um certo véu moral, né, assim, que a cis-heterossexualidade produzia aí na nossa tradição, né, assim, a contestação disso, de alguma maneira, expõe a estranheza do gozo, a estranheza da nossa vida pulsional. E me parece que esse apelo aí, né, a esse, enfim, né, todo esse conservadorismo, essa paranoia dirigida ao gozo do outro, né, toda essa coisa que a gente encontra aí na política, vem de uma dificuldade desses sujeitos com o próprio gozo. Percebe? Assim, é uma dificuldade com o próprio gozo que vão buscar, olha só para você ver, aí tem um arranjo muito parecido com isso que a gente estava discutindo aqui, pelo menos até certo ponto, depois dele eu não sei, mais além dele, que é isso de procurar também, assim, né, alguma coisa que possa regular esse gozo, mesmo que isso seja ao custo da eliminação da diferença. Percebe? Alguma coisa que viesse aí para tentar apaziguar, né, essa estranheza do gozo. E aí a coisa, o paradoxal é que, né, nunca funcionou, né, nunca funcionou bem assim, ou seja, se a gente for pensar que a maioria dos casos de abuso sexual infantil se dão no seio mesmo da família, né, é um parente, uma pessoa próxima, né, geralmente, sei lá, homens heterossexuais, velhos, casados, né, assim, olha para você ver, é isso, é a estranheza do gozo, percebe? A estranheza da vida pulsional para a qual o sujeito não sabe dar um bom destino, né, com o qual o sujeito não consegue se haver de uma boa forma, né? Então, assim, é um pouco paradoxal, porque, né, a diferença do outro, né, de alguma maneira, escancara, né, esse ponto da estranheza que é do próprio sujeito com a qual ele não quer se haver, né? Então, enfim, fico pensando um pouco por aí. Daria também para fazer toda uma conversa em torno disso, né? Sim, teve uma pergunta aqui do Bernardo Machado. Vinícius, você poderia explicar um pouco mais a relação das saídas do Édipo com as estruturas clínicas? Quais as semelhanças e diferenças entre o pensamento do Freud e de Lacan nessas questões? Ô Bernardo, essa sua pergunta é muito boa e ela exigiria, para, enfim, ser respondida propriamente, né, assim, talvez uma aula ou mesmo um curso, né, assim. Mas de maneira bem geral, assim, no Freud a gente encontra, né, a formulação de vários mecanismos de defesa, né? Ele não coloca de uma maneira tão categórica, né, assim, quanto o Lacan. Tem um certo momento que o próprio mecanismo da Verleugnung, esse desmentido, né, ele bascula entre a neurose, entre a psicose e a perversão. Se a gente for olhar ali nos textos das décadas de 20 e 30, a gente encontra esse mecanismo passeando um pouco ali entre as estruturas. Mas o Lacan, né, ele vai, quer dizer, então o Freud formula o recalque, né, mais propriamente, é o mecanismo que ele se deteve mais, né? Em certo momento ele usa o termo que no alemão é Verwerfung, que o Lacan traduziu depois de um tempo como foraclusão, né? O Freud usa isso em certo momento, mas ele não eleva isso à dignidade de um conceito ou de uma defesa específica da psicose, né? Mas ele usa um pouco a Verleugnung para falar da perversão, embora, como eu estava dizendo, ele também usa um pouco para falar da neurose e da psicose. Mas a Verleugnung tem uma relação muito específica também com a questão do fetichismo, ou seja, por isso o Lacan vai atribuir isso, né, à dimensão da perversão. Né? Então o Lacan ele vai retornar ao Freud, né, assim, buscando organizar um pouco isso, né, assim. E eu tenho essa sensação, assim, que o Lacan quando ele retorna ao Freud, né, ele faz isso munido também de toda a experiência clínica dele. Lacan foi um exímio clínico, né? Então, quando ele comenta o caso Dora, quando ele comenta o Homem dos Ratos, produzindo giros em relação ao texto do Freud, me parece que ele o faz, né, assim, munido também da experiência clínica que ele tem. Ele acrescenta coisas na leitura dos casos, ele faz giros, inversões, e me parece que tem a ver com isso, assim. E da mesma forma, né, a abordagem que ele faz das estruturas clínicas. O Lacan, diferentemente do Freud, foi alguém que começou o seu trabalho com a clínica da psicose, né? Enquanto o Freud funda a psicanálise, né, pela clínica da histeria, né, o Lacan adentra, né, a clínica pela via da psicose. E isso produz efeitos, né? Isso tem diferenças, né? Então, é o Lacan que vai estabelecer, né, assim, neurose, recalque, psicose, forclusão, né, e perversão, desmentido, né? A gente poderia, Bernardo, fazer uma certa tipologia com relação à saída do Édipo. Mas eu confesso a você que eu acho que essa perspectiva talvez seja politicamente e mesmo clinicamente menos interessante, né? Assim, a gente poderia encontrar em certos manuais, por assim dizer, de psicanálise lacaniana, estilo Joel Dor, né? Você vai encontrar um pouco isso. Mas isso acaba por criar uma certa figura também, assim, do que é o perverso, o histérico homem,
eu acho que isso recua um pouco diante da radicalidade ética da psicanálise. Então, talvez a gente pudesse pensar assim, a relação dessas estruturas clínicas, né, assim, de uma maneira um pouco mais um pouco diferente, assim, um pouco mais pela via estrutural, mais do que pelas saídas do Édipo, assim. Mas bom, assim, eu não sei também se é o caso assim da gente aprofundar nisso agora, porque a ideia é basicamente a seguinte, né, que na neurose a gente tem um consentimento, né, assim, com essa dimensão da interdição, né, tem alguma coisa que o sujeito de alguma maneira recebe o lugar, né, do outro, né, e fica às voltas com isso, mas recebe esse lugar, ele obedece a isso de alguma forma, né. Na psicose a gente tem uma relação, né, que não se detém nisso, né, quer dizer, o psicótico zomba do semblante, né, tem uma relação de exterioridade ali em relação ao semblante, né, à linguagem, etc., ao discurso, na verdade, às normas do discurso. E, por outro lado, o perverso ele vai fazer um certo desmentido da lei, ou seja, ele está marcado por essa lei, mas ele vai se esforçar o tempo inteiro por, seja por apontar a divisão do outro, seja por, enfim, de alguma forma ele vai tentar se colocar acima dessa lei, fora dessa lei, apontando a castração do outro. Então, assim, mas aí, tá vendo? Assim, a coisa fica um pouco tipológica. Então, talvez a gente tivesse que ter um pouco mais tempo, né, para poder discutir isso com mais qualidade. Mas vamos seguir. Tem três pessoas querendo fazer pergunta. Acho que você prefere fazer as três primeiras? Como que você prefere? Ou uma pergunta e Vamos uma fazer as resposta? três? Vamos fazer as três, Tá, que às vezes uma ressona a outra também. beleza. Então, João, pode falar. Olha, ele está entrando agora. Então, acho que pode ser a Maíra antes, para deixar ele entrar primeiro. Pode ser. Boa noite, obrigada pela fala, Vinícius. Eu queria pegar um gancho assim nessa colocação que a Bia fez, que eu acho que é uma discussão assim que eu nunca acompanhei muito, assim, como que a psicanálise percebe isso. Recentemente eu vi numa página LGBT no Instagram, o pessoal refletindo sobre essa questão de associar a violência cis-heteronormativa a uma questão de uma homossexualidade que está dentro do armário, mal resolvida. E aí uma colocação que eu achei super interessante, assim, a galera dizendo que achava que era importante discutir o que seria um comportamento padrão cis-heteronormativo, né? Assim, não associar isso com justamente fazer essa associação constante, né, com uma homossexualidade reprimida. E aí eu fiquei curiosa um pouco, assim, saber como é que você pensa essa questão, assim, fazendo esse gancho com o que a Bia colocou. Ótima pergunta. Vamos só escutar o Vitor, então, e aí o João também, né? A gente responde. Vinícius, obrigado, foi incrível, também fiz várias anotações aqui. E o que eu queria saber você comentou um pouco, né, dessa questão do sujeito fazer existe um certo basculante, né, assim, em algum momento em que se pensa entre o desejo do outro, né, qual o desejo do outro em relação a esse sujeito, mas parece que isso também tem uma relação ali com o gozo do outro, né, e aí eu queria saber se é possível, assim, pontuar em que momento, né, o sujeito para de, se é que para, né, em que momento o desejo ali passa a ser entendido mais como um gozo do outro, sabe, e se isso, assim, temporalmente é situável. Eu estou perguntando também por causa da questão dos 3 tempos, né, do Édipo, que sempre me deixa muito confuso, e enfim, aí nesse contexto. O João tá aí? Acho que pode... Oi. Oi. Tá rolando? Agora tá. Tive um problema com a internet, agora com o microfone. Mas, enfim. Eu queria... O que eu tô pensando aqui
talvez nessa coisa mais da clínica, assim, né, do manejo, não sei, que a gente se fala muito dessa coisa da invenção, né, do sujeito ali, uma invenção singular, assim, né, radicalmente singular. E aí eu queria perguntar, assim, se foi talvez esse movimento do Lacan de ir para além do Édipo que permite a gente alçar isso no... Deixa eu talvez falar por que eu estou pensando nisso, assim, porque eu acho que, né, o Édipo parece, a historinha do Édipo, uma coisa muito certa, assim, talvez que cristalizasse ali um destino, não sei, assim, né? E aí, você até comentou no início, assim, né, de que, sei lá, o sujeito sofre tem angústias por causa desses lugares muito determinados. E aí a gente, né, aí você falou dessa coisa de questionar o tem que, mas que ao mesmo tempo, né, aí depois, né, na exposição, essa coisa do pai que passa justamente o furo, né, aquela falha e tal. E isso também parece angustiar, né? Então, assim, a angústia é a lei, né? Enfim, só... Angústia é o destino. Angústia é o destino. Mas ao mesmo tempo, né, se você se passa a falha, nessa falha é onde existe a possibilidade desse trabalho singular, né, criativo, da invenção. Que aí eu acho que vai talvez... não sei como que seria com Freud pensar isso, assim, se o sujeito seria muito singular ou se o sujeito estaria destinado a amar o pai ou a mãe, enfim, esse tipo de coisa. Não sei se ficou claro. João, sua pergunta foi se desdobrando aí, então vou me autorizar a responder desdobrando também, tá? Mas eu vou retomar, então, na ordem aqui das perguntas, né? A Maíra, primeiro, ela traz essa questão, acho que isso é uma questão muito importante para a gente enquanto analistas, porque é muito comum, né, Maíra, a gente vê usos, que eu não sei se são tanto usos, quanto talvez mais ainda desusos, assim, na psicanálise, para pensar que a homofobia é consequência de uma homossexualidade reprimida, né? Assim, como se fosse possível traduzir diretamente uma coisa na outra, né? Em alguns casos, pode ser que isso seja uma parte da questão, né? Mas a gente tem que fazer um giro aí, porque tem muitas outras questões subjetivas. Ô, João, a gente até já conversou disso, né? Que podem fazer parte dessa questão, né? Assim, por um lado, a gente tem também, né, que levar em conta, vamos dizer, uma rede de dispositivos sociais, né, que vão de alguma maneira instituir, né, assim, uma homofobia, né, assim, como norma social, né, que vai acabar por produzir, assim, uma série de, né, assim, de reverberações disso, né, no lado social, né? Mas, assim, por exemplo, se a gente for pensar assim, eu tenho um trabalho, Maíra, que deve estar para ser publicado agora, que se chama Psicanálise e Homofobia, o Infamiliar na Sexuação. Em que eu discuto, por exemplo, né, assim, como é que tem, junto ali disso que tem aí essa capa da homofobia, vem junto também com uma série de questões dos homens hétero com o feminino. De supor também que, né, assim, que um homem gay, né, é alguém que está ali disposto a ocupar uma posição passiva de objeto, que eles atribuem às mulheres. Quer dizer, isso é o maior fantasma masculino, né, assim, a posição masoquista, etc., isso é um fantasma masculino, né, de que estaria atribuído às mulheres, né, assim. Então a gente teria várias outras dimensões, né, assim, para levar em conta, né, no fenômeno da homofobia, né, que aí vai para o que o João brincou, né, assim, é sempre singular também, né, assim, né, dois homofóbicos não são iguais uns aos outros, né, um ao outro. Mas me parece que essa tese da homofobia como uma homossexualidade reprimida, eu acho que é uma tese imaginária, percebe? Você converte uma coisa em outra muito diretamente, eu acho que a coisa não é bem assim, né? Então, enfim, eu penso um pouco por aí, a gente não pode fazer essa conversão rápida e muito menos reduzir, né, a homofobia a isso, assim, a uma homossexualidade reprimida, né? Em grande medida isso vai ter a ver com as questões de um sujeito com relação ao gozo também, assim, pessoas que têm aí um repertório simbólico, né, assim, para se haver com a sua, né, com a estranheza do seu próprio gozo, né, muito, muito restrito, assim. Então é isso, volta no ponto da resposta para a Bia, né, assim, o encontro com a diferença no corpo do outro, né, assim, repercute como insuportável justamente porque o sujeito não consegue bem dizer a relação com o próprio gozo, que pode ou não passar por uma relação com outros homens, no caso de um homem homofóbico, pode ou não, né? Enfim, né?
alguma coisa dele, né, assim, vai estar envolvida aí também. O Vitor, e aí, bom, né, se tiver outras questões, pode né, vamos seguir a conversa. Vitor, essa questão dessa báscula, né, entre o desejo do outro e o gozo do outro, né, não é muito em termos de momento, né? O Lacan, ele é alguém que faz questão de tentar desmontar um pouco essa coisa temporalmente, né, assim, sucessiva, né, assim, essa coisa dos 3 tempos do Édipo, por exemplo, é algo que o Lacan jamais retomou. Acho que isso é algo relevante de pensar. Ele não transpôs os 3 tempos do Édipo para os escritos, por exemplo, né? Eu acho que bom, os 3 tempos do Édipo são úteis, me parece, para pensar algumas coisas da clínica, mas não é assim. Eu acho que é uma tentativa do Lacan de mitificar de uma outra forma o complexo de Édipo, né? Assim, os 3 tempos do Édipo são, né, uma nova historinha edípica, né, que o próprio Lacan, me parece, não, né, assim, ele não sustenta, né, ao longo do tempo, né? Mas quando ele formula os 3 tempos do Édipo, não está tão em jogo assim o gozo do outro, né? Mas quando a gente vai pensar, quer dizer, olha para você ver, assim, a gente pode ter, né, assim, vamos pensar assim, né, um exemplo aqui ficcional, mas nem tanto, assim, uma mãe que encontra num filho homem, né, assim, a resolução do seu pênis Snide, né, vamos dizer assim, essa é a mãe freudiana, né? Se por um lado, né, assim, o sujeito ele pode se ver ali às voltas, né, assim, ocupar esse lugar fálico para essa mãe, né, se ele pode estar ali, vamos dizer assim, né, se vendo convocado, né, assim, a responder a esse desejo do outro, né, por ter um filho homem, vamos dizer assim, né? Por outro lado, né, o ter esse filho homem pode assumir um lugar tão valioso no desejo dessa mãe, né, assim, que para ela pode ser insuportável, né, que esse filho cresça, que esse filho escolha coisas que ela não gosta, né, que esse filho queira, sei lá, enfim, sair de casa, né, eventualmente, né, e pode aparecer aí nesse momento, né, assim, as marcas, né, assim, de um gozo dessa mãe de manter esse filho como dependente dela, percebe? Coisas dessa ordem, assim. Então, quer dizer, no desejo do outro, né, assim, de ter um filho ideal, um bom menino, etc., pode transparecer também algo das marcas do gozo desse outro sobre o corpo do sujeito, né? São coisas que, de alguma maneira, podem se superpor, né? São elementos heterogêneos, mas que eventualmente se atravessam, né? Podem ou não se atravessar, mas é isso, não tem, assim, um momento em que uma coisa, né, assim, a báscula é nesse sentido mais lógico mesmo, eventualmente esses elementos se atravessam, né? Por aí, assim. Pois é, esse negócio dos 3 tempos geralmente me deixa perdido. Eu nem sabia que o Lacan não retomava eles, assim. Aí, às vezes, eu fico tentando fazer essa lógica, assim, na minha cabeça, né? Como um obsessivo, e aí não funciona. Como assim? Legal. Não, eu fico tentando encaixar mesmo, né? Nessas caixinhas, assim, acontece tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa, e não necessariamente, né, assim. Eu gosto dessa ideia da báscula. Uhum, uhum. Acho que o não necessariamente é importante mesmo nesse cenário, né? Porque é isso, em certo momento, uma parte da obra do Lacan deu margem para a gente pensar assim, que o estruturalismo serviria para fazer uma certa tipologia. Mas o próprio Lacan, vamos dizer assim, ele falou, não, acho que essa via não é a mais interessante. Tem gente que seguiu esse caminho, né? O Joel Dor, por exemplo, me parece alguém que fez isso, assim. Então você vai encontrar lá. Então, como é que é? No obsessivo, é assim, assim, assim. Você vê que tem todo um relato muito problemático do Lacan sobre a homossexualidade no Seminário 5, justamente por tentar traçar, vamos dizer assim, né, o que da posição subjetiva da mãe e do pai, né, se permite a constituição de um sujeito orientado pela homossexualidade. Assim, isso está lá no Seminário 5. Não acho que é à toa que o Lacan não tenha retomado isso, né? Enfim, ao mesmo tempo que... enfim, é isso, tem várias questões aí, né? Mas na neurose obsessiva, talvez a gente tivesse que pensar por outros caminhos, né? Assim, quer dizer, com a própria obra do Lacan, né? Quando a gente vai pensar a relação com o objeto olhar, por exemplo, né? Assim, isso vai fazer muito parte da neurose obsessiva. Quer dizer, tem uma relação assim com certa vigilância do outro, né? Assim, a demanda do outro que passa por algo do olhar, né? Assim, enfim. E o João fez uma pergunta sobre a questão do singular na clínica, assim. Olha, João, eu acho que o Édipo, a gente tem diferentes maneiras de entender, né, o que é o Édipo, né? Como eu comecei a exposição falando. A gente pode pensar no Édipo como um certo mecanismo social de normalização dos corpos, de produzir uma identificação e uma escolha de objetos segundo uma norma cis-heterossexual, né?
A gente pode entender o Édipo como esse mecanismo, né? Mas mesmo assim, né, nem sempre, né, o Édipo de um sujeito é uma mera, ou, aliás, no fundo, nunca, né, o Édipo de um sujeito é uma mera reiteração das normas sociais. As normas familiares, as normas de uma família, né, os traços de gozo que o sujeito encontra na sua família, no seu outro, né, nem sempre coincidem com as da cultura. Assim, ou melhor, nem sempre a dimensão da cultura é o que mais conta, né, para a gente pensar a relação de um sujeito com, né, assim, com a sua história. Então, nesse sentido, eu acho que tem, assim, certamente algo do além do Édipo nos estimula a avançar nesse caminho da singularidade, né? Mas não me parece que o Édipo por si só negaria essa dimensão, porque, na verdade, a gente sempre está pensando também como é que vai ser sempre muito singular a maneira como o Édipo se estabelece, né, no percurso de um sujeito. Então, assim, acho que é isso, assim, foi isso que me ocorreu. Vinícius, o Leonardo disse aqui no chat, homofobia está muito ligada com as relações de poder do homem na sociedade. Tem muitos estudos que até relacionam como uma extensão do machismo. É uma discussão bem ampla mesmo. E a Laís falou, Vinícius, você pode falar um pouco sobre Édipo na neurose obsessiva do Homem dos Ratos? Quanto ao comentário do Leonardo, né, assim, eu acho que é fundamental, né, levar em conta essa dimensão, né, das normas sociais, do machismo, etc., da homofobia, da misoginia, né, assim, para pensar aí o funcionamento da homofobia, né, ao mesmo tempo que isso por si só também não explica, né, não dá conta, né, assim, não é só isso, né, não é uma questão meramente comportamental, vamos dizer assim, né, não é apenas, quer dizer, os sujeitos, né, eles não são esponjas das normas sociais. Então a gente tem que levar em conta, para pensar a violência, não tem como a gente pensar a violência sem pensar a relação com o gozo. Então acho que a questão é um pouco essa, como sustentar aí o atravessamento entre essas duas dimensões, né? Laís, quanto ao Édipo no Homem dos Ratos, assim, acho que a sua pergunta está um pouco ampla. Você quer especificar um pouco mais? Tá dando para me escutar, Vinícius? Sim. Ah, tá. É porque eu sempre ouvi essa história esse relato, né, do Homem dos Ratos na visão freudiana. Só que aí hoje você falou assim que existem vários pontos em que Freud inventa, né? Ele inventa uma história para o paciente. Daí eu queria saber como que seria essa nova leitura do Édipo nesse caso. Ah, sim. Então, assim, essa coisa do Freud inventar, né, é o que ele vai chamar de construção, né? O Freud, como analista, ele desenvolve essa proposta de uma construção. Hoje, né, nós lacanianos, pelo menos, a gente não usa tanto isso não, assim, porque essa construção é a construção do analista, né? A gente, como analista lacaniano, não constrói muito, assim, porque isso parte né, partiria do analista e não do sujeito. O que o Lacan faz para pensar o Homem dos Ratos a gente poderia fazer uma releitura lacaniana, né, do Homem dos Ratos, pensando na relação desse paciente com, né, a sua divisão entre a demanda e o desejo, a demanda do outro e o seu desejo. Quer dizer, o pai do Homem dos Ratos, né, assim, é um cara que contraiu uma dívida no jogo, tipo assim, jogo do bicho, entendeu? Uma coisa assim, que ele nunca conseguiu pagar. Foi um pai que fez uma escolha na sua vida amorosa, né? Assim, ele tinha a escolha de se casar com uma moça que ele amava ou com uma moça que ele não amava, mas era rica, de uma boa família. O pai escolhe a moça rica de uma boa família, que é a mãe do Homem dos Ratos. Chega um dado momento, né, que ali, né, onde esse pai, né, assim, se apresenta esse ponto da falta do pai, né, assim, tanto pela via da dívida simbólica que esse pai tinha, né, quanto pela via desse pai que recua diante do desejo, né, o Homem dos Ratos ele constrói a neurose dele, né, nesse momento em que ele se vê confrontado com uma escolha similar à do pai. A neurose obsessiva fica colocada nesse ponto, assim, a gente tem, seja, né, por um lado, né, assim, a divisão do sujeito, né, assim, por não conseguir sustentar algo do seu desejo, né,
e se refugiar na demanda do outro, né, de alguma maneira obedecer ali a demanda do outro, né, casar por conveniência, casar porque a mãe falou que é melhor assim, né, a mãe achou que a mulher mais rica era mais interessante, né? E por outro lado tem toda aquela construção que o Homem dos Ratos faz, né, assim, ele perde, né, o óculos dele, o pince-nez, né, e faz toda uma construção um pouco delirante até, assim, para tentar fazer a restituição, assim, dele. Nossa, enfim, é super nuançado, né, aquela coisa complexa do caso, não tô com pique para reconstruir tudo agora. Mas, no fundo, ele ao mesmo tempo, ele tenta pagar essa dívida, né, ele fica ali atordoado por essa dívida, mas, ao mesmo tempo, ele desmonta ali o esquema que teria sido possível fazer ele pagar, né, e o que o Lacan vai dizer, assim, é que, no fundo, essa dívida é impagável, né, o sujeito ele tem que fazer luto da ideia de pagar essa dívida, né, assim, não dá. Quer dizer, tem um ponto, assim, da falha do outro, que é assim, ok, o pai foi um endividado, o pai teve lá suas falhas, mas tem um ponto dessa falta que está colocado no campo do outro, né? E é com essa falha que o sujeito faz, né? Mas, pelo contrário, na neurose, a gente tenta remediar isso. A gente se coloca, né, a serviço de ocultar a falta no outro, né? É uma coisa que eu tenho discutido bastante, assim, com relação à neurose obsessiva, ou seja, esse ponto do sujeito que se aloja, né, assim, ali onde se aloja como objeto ou como falo valioso que completa o outro, né, para não deixar de descobrir que esse outro é castrado. A gente poderia pensar em diversos exemplos clínicos disso, mas enfim. Se vocês quiserem, eu posso tentar seguir um pouquinho. Eu acho que foi bastante, assim, para dar mais uma refletida. Obrigada. De nada. Tem um texto muito legal da Stella Solano, deixa eu achar o link aqui e vou te mandar aqui no chat, que é sobre o Homem dos Ratos com Lacan. Mandei aqui no chat. Beleza, obrigada pela indicação. Se alguém quiser se inscrever, pode se inscrever ou pode falar direto, mas eu tenho outra pergunta, que na verdade era uma pergunta que eu já tinha feito, mas não sei se eu consegui me expressar direito. Mas, quando você falou sobre o desejo do outro para o sujeito, né? É uma coisa que me marca muito, e eu sempre falo isso na análise, né? Mas não vim aqui lavar roupa suja, não. Só estou querendo dizer que, assim, é um ponto que me marca, porque, ao mesmo tempo que a gente não sabe qual é que é o desejo do outro, né? Do outro, eu estou dizendo... na verdade, não sei se é... Na verdade, não é isso que você estava falando, eu acho, mas é desejo do outro de... pessoas de fora de mim, né? Ao mesmo tempo que a gente não sabe direito, né? Porque o que a gente sabe é o que a gente escuta, a nossa interpretação do que a gente escuta, do que o outro falou, né? E também, ao mesmo tempo que a gente não sabe de fato o que é isso, também não dá para considerar como se a gente não soubesse nada também, né? Tem esse meio termo assim, que aí me dá nó da cabeça. Que aí eu fico assim, e aí, gente? E aí, qual que é esse limiar? Qual que é esse ponto bom, ponto ótimo? E aí, não sei se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Bia, eu fico pensando nessa... limiar é uma palavra interessante aí, porque no fundo é isso, a ideia dessa questão do desejo do outro significa que no fundo o outro não sabe muito bem o que ele quer. No fundo não tem uma resposta, né, assim, definitiva, uma resposta, né, clara e distinta, como diria Descartes, né, assim, não existe uma resposta clara e distinta para o que o outro quer da gente. Então a gente se apega a um ponto, né? Porque às vezes o outro quer tal coisa para a gente, mas às vezes ele quer tal coisa e tal outra, e tal outra, e tal outra. E muitas vezes o que vai marcar a gente, né, é um ponto específico que a gente pegou, né? Então, a ideia é que uma análise permite ao sujeito, né, se haver, se deparar com o que fez essa marca, né? O que de várias coisas que o outro falou para você na sua vida, ou o que ele não falou para você na sua vida, né? Por que foi essa que fez marca, né?
às vezes isso coincide com alguma coisa que continua a ser enunciada pelo outro, né? Assim, ao longo da vida do sujeito, às vezes o outro continua marcando aquele ponto ali, e isso vai, né, infernizar a vida do sujeito, né? Assim, mas muitas vezes é o sujeito que pinça, que cerne, né, o ponto, né? E a ideia da análise é poder reabrir essa relação do sujeito com a leitura que ele fez do desejo do outro, né? De reabrir um pouco nesse ponto, né, em que o desejo do outro não é redutível à interpretação que o sujeito fez dele. A gente pode pensar, inclusive, né, assim, numa dimensão menos familiar e mais assim na vida amorosa, assim, por exemplo, né, assim, um sujeito que vai supor de antemão que ele sempre vai ser dispensado pelos homens que ele procura, né, assim, e aí por isso ele sempre antecipa, né, assim, ele sempre tenta fazer alguma coisa para ser, sei lá, a pessoa ideal, né, ou então pelo contrário, né, para ser uma pessoa lixo porque ele vai ser desprezado mesmo, né, e às vezes o que a análise faz é assim, ou deixa o outro na contingência dele, né, assim, para de interpretar dessa maneira de antemão, né, o que o outro vai fazer com você, né, assim. Então, a ideia da análise, né, assim, é que a gente interpreta o desejo do outro supondo que tem algo ali de uma certa necessidade, vai ser assim, né, é assim que o outro me vê, é assim que o outro me quer, né. E a dificuldade enorme que a gente tem, né, é de conseguir consentir com essa contingência, ou seja, pode ser, pode não ser, né, o outro vai responder de maneiras contingentes, o outro não é né, o outro é outro, né, não é o que você supõe, né, assim. Então a análise, não sem muitas dificuldades, né, assim, nos permitiria pelo menos essa ideia, né, assim, de reabrir um pouco consentir um pouco essa dimensão da contingência no encontro com o outro. Que é isso que permite o encontro, senão é só repetição. Se a gente não se abre à dimensão da contingência, a gente só repete. A Adriana falou uma coisa no chat, eu vou ler aqui. Você existe antes de ter nascido pelo desejo dos pais, logo o desejo do sujeito é o desejo do outro. E o eu é uma figura imaginária. Isso é uma pergunta. Eu acho. Assim, a ideia do Lacan, né, é de mostrar como é que a gente deve muito, né, aos outros que nos antecederam. Às vezes uma coisa que você acha que é um projeto seu, às vezes é um projeto seu, mas que tem a ver justamente com o que condicionou essa possibilidade, que está no discurso do outro, né? Essa frase, inconsciente é o discurso do outro, também tem, né, ressonâncias aí, né? Então aquilo que a gente vai chamar de eu, né, no fundo, Lacan vai dizer, o eu é um outro, porque o eu depende de uma certa alienação na imagem do outro, e mais fundamentalmente no desejo do outro, né, para que possa se configurar como tal. A ideia é um pouco essa. Vinícius, e Isabela. super te interrompi, mas é porque... Oi, tudo bem? Quanto tempo? Sim. Pegando um gancho aí na pergunta da Adriana, o outro, então, ele não vai determinar completamente esse sujeito, né? Exato. O sujeito. Entendi. Era uma dúvida mesmo, porque eu tenho um pouco de dificuldade em simbólico lacaniano, e aí eu acho que conversa um pouco com isso, talvez, né? A determinação simbólica, então, ela não é completa. Mas, enfim, era isso mesmo. Muito obrigada, tá sendo ótimo. Porque a ideia é que a determinação simbólica, ela é um marco de referência. Cada um vai se relacionar com isso de maneira muito própria. Seja dizendo assim, né, supondo isso, né, não, eu tenho que ser isso, né, se o outro falou isso, eu preciso ser isso, né, tem gente que vai dizer assim, de jeito nenhum, eu vou ser o contrário disso, né, tem gente que vai viver assim, nossa, eu queria tanto conseguir ser isso, né, vou viver a vida inteira tentando chegar ali ao que eu suponho que meu pai quer de mim, né, assim, não sendo reconhecido, né, enfim, é isso, a ideia da determinação simbólica ser incompleta, né, o que a gente escreve pelo S. Abarrado, significa que quando o pai do Hamlet diz ao Hamlet, me vingue, né, meramente a palavra não é suficiente para que o Hamlet se converta nisso que o pai dele desejou para ele, né, demandou dele, no caso, mais exatamente. Né, assim, a palavra do outro não é suficiente para produzir essa regulação completa do sujeito. Sempre resta uma margem, vamos dizer assim, né, dessa contingência, da forma como cada sujeito vai responder ao outro. Né. Então, e para isso, né, o sujeito precisa colocar algo de si, algo da maneira como ele se relaciona com a sua causa do desejo. Aí a gente entra na questão do objeto A. Né? O objeto A, né, assim, é a maneira como é um ponto que a gente extrai dessa falha no outro. Né? Ali onde o outro não me garante, ali onde
a minha posição, o meu lugar no simbólico não é exatamente dada, né? Assim, tem uma convocação, mas isso não é fechado, né? É ali que eu entro com o meu ponto de causa. Ou então, né, é ali onde eu fico inibido porque eu não consigo sustentar o meu ponto de causa. Porque eu fico às voltas, no caso do Hamlet, né? Assim, o pai se escancara na sua castração, né? O outro é barrado, né? O outro não te garante, né? E o Hamlet, ele hesita em agir justamente porque ele não tem, vamos dizer assim, a relação dele com o desejo dele não está bem posicionada, vamos colocar assim. Né? Ele não consegue se apropriar do ponto de causa que o orienta. Né? E um trabalho enorme nas análises, né, gente, é da gente conseguir, de alguma maneira, dar lugar para a causa de desejo do sujeito. Para que o sujeito possa trabalhar que não seja pela demanda do patrão ou pela demanda da mãe, para que ele trabalhe em torno de um ponto que o causa, percebe? Isso sim, né, teria várias ressonâncias, várias dimensões em diferentes âmbitos. Né? Mas a análise, de alguma maneira, envolve a gente, né, resgatar a dimensão da nossa causa de desejo, da causa de desejo de cada um. Tem um exemplo muito legal, eu adoro esse exemplo, que a Butler conta. Quando ela era adolescente, ela foi mandada ver um psiquiatra pelos pais quando descobriram, ela é lésbica, né? Meu Deus, então vai ver o psiquiatra para ele te corrigir. E ela conta assim que ela chega nesse psiquiatra e ela se surpreende assim com a maneira como ele, que me parece ser um psicanalista, né? Assim, que ele escuta, ela tinha uns sintomas, né, corporais, assim, uma coisa meio conversiva, assim, de pele, uma coisa assim. E ele propõe a ela, né, ler esses sintomas de uma outra forma, ela que diz, né, assim, ele propõe ler esse sintoma como uma mensagem, como uma coisa cifrada, né? E ela se interessa por isso e, enfim, tem lá a primeira sessão e no final ela diz assim, mas olha só, não ache que eu me tornei heterossexual não, tá? E aí o psiquiatra responde assim, ela contando, né? Ô, Judite, né? Assim, você, vindo da família que você vem, né? Amando quem quer que seja já é uma grande coisa, né? Assim, em relação a essa família mortificante de onde você vem, né? Assim, você conseguir amar já é um sucesso. Né? Assim, eu acho isso muito interessante porque toca um pouco aí nesse ponto, né? Assim, eu acho que isso é um ato analítico. No ponto em que esse cara, esse psiquiatra, ele é convocado, né, assim, a efetuar essa correção, esse ato de normalização ali do sujeito, né, assim, ele responde, né, assim, se distanciando dessa figura da mestria, né, e dando lugar à singularidade da maneira dela desejar, né, assim, ele se recua, né, assim, diante ali dessa questão dessa determinação simbólica do outro, né, assim, ele se diferencia disso, né, quer dizer, ele não reproduz o outro parental, percebe? O desejo do analista, né, ele reabre, ele dá um outro destino para o desejo do outro. Não precisa coincidir com, quer dizer, né, ao não coincidir com o desejo do outro que antecedeu o sujeito, né, o desejo do analista permite ao sujeito fazer outra coisa com isso. E bom, a Butler tornou o que se tornou, né, assim, tornou quem ela se tornou. Então, assim, acho que funcionou. Se autorizou ali do ponto da causa do desejo dela. Né? Eu acho que isso é um exemplo muito interessante, assim, de como é que uma psicanálise funciona. Muito bom mesmo. Alguém quer perguntar? Hoje à tarde, pode falar, Bia? Hoje à tarde eu tive uma aula maravilhosa, sabe? E agora à noite também. Aí o meu professor da tarde falou que é assim, que quando a gente consegue suportar em análise o ódio daquilo que a gente não sabe, mas quando a gente descobre em análise, fala, meu Deus, é isso. E quando a gente consegue transformar esse ódio em amor do saber, aí fica tudo bem. Não é tanto Faz ódio, sentido, talvez seja professor? horror. É um horror ao saber, né? Que a gente transmuta em um certo amor, né? Se a gente pode saber. Né? Quer dizer, o desejo do analista é o que permite a gente se haver com isso. É o que nos convida a se haver com isso. Né? A nos havermos com isso. Isso. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, Adriana.
Eu tenho outra pergunta. Eu que acabe, eu fico assim. E Vinícius, o que a Butler falava sobre, ou fala, né, na verdade, sobre complexo de Édipo? E ela diz outras coisas, né? Assim, então, assim, acho que primeiro é importante ter em mente que a Butler é alguém que lê psicanálise não como uma analista, ela não é uma clínica, né? Ela não tem esse interesse, né? Ela diz explicitamente que o interesse dela era colocar a psicanálise em diálogo, né, assim, com as questões, né, assim, de dissidentes de gênero e sexualidade, a psicanálise numa dimensão mais cultural, né, assim, uma intervenção da psicanálise na cultura, né? E quando ela vai discutir o Édipo, a gente pode pensar lá no Problemas de Gênero, né, que ela faz duas coisas, né? Por um lado, ela faz uma crítica do Édipo, pela via da ideia da heterossexualidade compulsória, né, que a gente encontraria ali, ou seja, o Freud presumiria, né, a heterossexualidade de um sujeito em alguns momentos da sua formulação do Édipo, né? A noção de uma heterossexualidade compulsória é isso, né? Ou seja, você não tem que sair do armário para dizer que você é heterossexual, né? Isso está dado, isso está pressuposto, né? Ao contrário, que tem que sair do armário, né? Então ela vai dizer que em alguns momentos do Édipo, né, o Freud faz isso, né? Ele obedece a essa heterossexualidade compulsória para formular o Édipo. Então é isso, né? O menino tem desejo pela mãe, né? Rival com o pai. A menina seria o contrário, né? Embora o Freud no final da obra dele, né, vai dizer que na verdade também a menina deseja a mãe, né? Porque seria assim, vamos dizer, a cuidadora matricial, né? Assim, originária, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então, na verdade, o caminho do Édipo da menina seria passar da mãe para o pai como objeto de amor. Então, enfim. Mas aí a Butler, então ela pega por essa via e ela vai fazer a crítica da bissexualidade também, porque ela entende que no Freud a ideia de bissexualidade não teria bissexualidade. Teria dois desejos heterossexuais no psiquismo, ou seja, a parte masculina do sujeito, né, se endereça a objetos femininos e a parte feminina do sujeito se endereça a objetos masculinos. Então a gente teria dois desejos heterossexuais. Assim, me parece que a noção de bissexualidade em Freud é um pouco mais complexa do que isso, porque aí é uma coisa do nosso tempo, né, que a gente reduz a sexualidade à orientação sexual. E para o Freud é muito mais amplo, né? No Freud a gente tem aí tanto, né, essa relação corporal, né, que não seria encaixável exatamente nesse quadrinho das duas anatomias. A gente tem uma relação com a posição subjetiva, a posição de identificação, né, e a relação com a escolha de objeto, né? E ele vai dizer que, lá na década de 20, né, que esses elementos eles permutam, né, num sujeito sem seguir nenhuma norma prévia. Em certos momentos eu concordo com a Butler, que tem uma presunção, né, de duas heterossexualidades na teoria da bissexualidade, mas em outros momentos o Freud se desprende disso, então é uma coisa complexa, né? Mas a Butler, então, ela faz essa crítica do Édipo, mas ela também se serve, né, dele, né, para formular o que ela vai chamar da melancolia de gênero. A Butler pega, né, assim, a formulação do Freud, do Édipo, em 1923, no livro O Eu e o Isso, né, no texto, né, no O Eu e o Isso, em que o Freud faz uma certa revisão, né, de Luto e Melancolia, que é o ensaio de 1915 e 16. Né? E ali, em 23, o Freud vai dizer assim, que a formação do eu, né, as identificações que formam o eu, seriam o precipitado, né, das escolhas de objeto que a gente precisou abrir mão. Então, o exemplo que ele dá é assim, a criança que perde o gatinho e começa a miar como gato. O gatinho da criança morreu, ela vai começar a miar, fazer como se ela fosse o gatinho. Isso é o que Freud vai chamar, né, essa questão da incorporação melancólica do objeto no eu. Né? E a Butler vai dizer assim, e se o gênero fosse constituído dessa forma? Ou seja, e se a teoria freudiana nos desse não apenas, vamos dizer assim, né, não fosse apenas uma reprodução cega de normas sociais, mas fosse também uma ferramenta que nos permite entender como é que essas normas são inculcadas na subjetividade. Como é que a gente produz sujeitos, né, assim, por meio da incorporação de certas normas. Como é que o sujeito é produzido nesse movimento. Então ela vai dizer assim, o homem heterossexual, ele se torna, né, o homem que ele supostamente nunca amou. Da mesma maneira que a criança imita o gatinho que ela perdeu como objeto de amor, né, assim, o homem cisgênero heterossexual, ele performa, vamos dizer assim, né, o homem que ele nunca pôde amar.
Entende? Da mesma maneira, a mulher heterossexual, etc., ela performa, ela faz a máscara da feminilidade, né, do feminino que ela nunca pôde amar numa outra mulher. Então, isso seria melancolia de gênero, ou seja, é um ponto em que esses amores nunca puderam ser reconhecidos como tais, e eles reaparecem dessa maneira encriptada nas identificações que formam o eu do sujeito, né? Então, a Butler se serve, ela relê o Édipo por essa via, né? Clinicamente, assim, teria questões a colocar, né? Isso é uma teoria muito instigante, eu acho isso muito legal, assim, a maneira como ela ativa, né, assim, a psicanálise. Nem sempre é assim, né? Mas a própria Butler vai dizer, olha, não estou tentando fazer uma teoria universal, não estou formulando um novo Édipo, né? Mas tem algo que ela vai formular por essa via, para pensar pelo menos como é que a heterossexualidade normativa se coloca. E isso tem, no mínimo, um caráter preventivo, percebe? O homem se torna, né, o macho, que ele de forma alguma toparia amar, né, assim. Mas, ao mesmo tempo, o esforço que é feito, né, para sustentar essa fronteira, né, assim, já diz de alguma coisa que foi, né, assim, amado e renegado. Assim, mas que de alguma maneira assim, não precisa dizer, e aí, Maíra, né, a nuance, né, não significa dizer que a identificação cis heterossexual precisa ser necessariamente uma homossexualidade recalcada. Percebe? Porque aí a Butler ela se serve um pouco desse raciocínio, né? Assim, a identificação cisgênero viria, né, e heterossexual viria de uma homossexualidade que, inclusive, ela usa o termo forcluída. Não passou nem pelo crivo do recalque, teria sido forcluída. Ou seja, cortada fora de antemão, nem foi uma possibilidade. Mas no Freud, né, a gente pensaria assim, na verdade, mesmo que a cultura forclua, né, assim, a homossexualidade como possibilidade de amor, né, se a gente leva a sério a hipótese da bissexualidade, significa que mesmo que a cultura proíba, o sujeito vai investir objetos à torta e à direito. Né, e a grande questão é como é que o sujeito vai se haver com isso que permanece de alguma maneira, né, como essas escolhas de objetos incoerentes em relação à norma, né, ali onde essa norma nem considera que isso é uma possibilidade. Quais destinos psíquicos são possíveis para isso? Pensa o tanto de sofrimento que se gera, né? Ali onde a cultura forclui uma coisa que, no entanto, acontece na subjetividade. Né? Enfim, acho que aí a gente teria muito material para pensar, né? Assim, essa dialética entre o sujeito e a cultura. Porque a Butler, né, assim, ela chega um momento também que ela parou que ela reformula um pouco a melancolia de gênero. Ela formula no Problemas de Gênero, retoma no Corpos que Importam e retoma de novo no Vida Psíquica do Poder. Depois disso, ela larga a mão. Ela para de usar a noção da melancolia de gênero. Talvez a gente pudesse caminhar um pouco melhor ali onde ela se deteve, assim. Porque ao mesmo tempo que ela dá margem para pensar a contingência, né, assim, da vida psíquica do poder, né, ou seja, como é que o sujeito não é uma mera esponja também, ela se interessa por esse ponto da psicanálise, né? O sujeito não é uma mera reprodução, assim, dos estereótipos sociais, né, assim, tem uma dimensão da contingência que se coloca na maneira como um sujeito vai responder a isso, né? E esse é o ponto que a Butler se interessa pela psicanálise, né? Por outro lado, fica um pouco difuso, assim, na maneira como ela coloca a melancolia de gênero. Por um lado é a constituição do sujeito, por outro lado é a cultura. E ela acaba por escolher, ela privilegia ao longo da obra dela essa dimensão da cultura. Quando a gente pensa, né, gente, assim, toda a discussão que ela vai fazer sobre o luto, né, a importância que o luto vai ganhar na obra dela, com outra dimensão do tipo as vidas que não são passíveis de serem enlutadas, né, assim, que ficam como se fosse uma melancolia encriptada na cultura, as vidas negras, as vidas periféricas, etc. Toda essa discussão, né, as vidas trans, né, que ela vai pegar por essa via, ou seja, essa coisa nasce com a discussão da melancolia de gênero, que bascula também, né, entre o sujeito e a cultura, mas ela opta, né, por assim dizer, né, no decorrer da obra dela, por apostar na via da cultura. Né? Ela assume ali a vocação dela como filósofa, né, assim, e como, né, assim, uma pensadora que está mais interessada nesse registro da cultura. Né? Enfim, poderia seguir aqui, mas enfim, acho que eu vou parar por aí. A Maíra falou aqui no chat. Pois é, me chama muita atenção que só seja considerada a repressão de uma identificação, como se a experiência sexual do sujeito ficasse restrita somente a isso. Maíra, depois dá uma lida no capítulo O Eu e o Supereu. É o capítulo 3 do O Eu e o Isso. É isso, assim, o Eu e o Supereu, e aí entre parênteses, ideal do eu. Lá é onde o Freud vai dizer disso, ele vai dizer dessa coexistência ele fala de duas, né, mas a gente tem que considerar que são várias identificações ali, né, do sujeito, que aí o Freud pega um pouco no esquema de piano, tipo identificação com o pai e com a mãe, né,
e ele vai falar de como é que o ideal, né, ele força, vamos dizer assim, essa coexistência a uma certa compressão, assim, a uma certa unificação. Então, talvez fosse interessante, né? Porque acho que tem coisas para a gente desdobrar, né, dessa dimensão, ou seja, não é tão simples assim, né? E o paradoxal que sempre me espanta é que é como se as normas sociais tentassem simplificar a experiência subjetiva, né? Assim, homem é homem, pronto, acabou. Mulher é mulher, pronto, acabou, né? É uma simplificação violenta, né, da experiência subjetiva. E tudo aquilo que se apresenta publicamente fugindo um pouco a isso, né, assim, é punido, né, com essa dimensão trágica da violência, né? Enfim, acho que talvez um pouco por isso assim, o interesse da Butler pela psicanálise, porque a Butler é uma autora que tenta o tempo inteiro preservar essa complexidade, né, da vida psíquica. Ali onde muitos autores da própria teoria queer, mas não necessariamente dela, né, vão tentar reduzir um pouco aí, assim, a relação das normas sociais, como sendo essa reiteração um pouco dada já assim, das normas, como se as normas funcionassem efetivamente, como se o sujeito se adequasse de fato às normas, né? Assim, para Butler não, né? A coisa é muito mais incerta, muito mais instável, e ela encontra na psicanálise ferramentas para pensar essa instabilidade. Foi um pouco disso que eu tentei Maravilhoso transmitir. desdobramento. Obrigada pelas indicações aí, pela conversa. Foi ótimo trazer esse assunto. Eu adorei também. Agora que o Vinícius falou, eu até lembrei de uma frase do Racionais que fala assim: homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Aí eu fiquei ressoando isso. Sabe? A Suzana agradeceu. Valeu, E Suzana. eu acho que é isso. Você quer falar mais uma fala final, assim? Não, gente, acho que é isso. Só agradecer a presença de vocês, a oportunidade de estar mais uma vez aqui na Lapa, que é um projeto, né, assim, a Liga, assim, que eu tenho uma grande estima por ela. E, enfim, é isso. Espero ter sido possível transmitir um pouco, né, dessa complexidade, dessas instabilidades aí que fazem parte, né, da nossa relação com a sexualidade. Assim, é isso que permite, talvez, manter uma psicanálise viva, né, assim, no nosso tempo, uma psicanálise que nos interesse. É um pouco isso que eu tento sustentar. Obrigado. Nossa, obrigada. Obrigada, foi muito bom. Acho que todo mundo gostou bastante. Muito obrigado, Vinícius. Foi ótimo. Valeu, gente. Então tá bem, nos vemos por aí, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado, gente. Boa semana. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.